Hoje um podcast diferente, muito especial, particularmente, com dois grandes amigos que mudaram minha vida a partir do momento em que eu os conheci. Newton Stoke e Diego Garla, sejam bem-vindos. Eles são médiuns que psicografam cartas de entes que já desencarnaram. A vida continua, gente. Eu sou fã da doutrina espírita já há muitos anos. É uma doutrina consoladora que me mostra, comprova e dá a certeza de que aqui é só uma passagem, de que a vida é muito além dessa que nós vivemos aqui na Terra e nos dá o amparo, o esclarecimento que nós precisamos para poder viver melhor, fazer o que precisa ser feito no dia a dia, com quem a gente convive, dentro da nossa família. Então, para mim, a doutrina espírita é incrível, maravilhosa, realmente consoladora. E para mim é um grande prazer, assim, eu estou radiante, muito feliz por estar recebendo vocês aqui nessa oportunidade, aqui no CW15, o podcast que a gente sempre grava, abre esse espaço muito gostoso para poder receber os convidados. Ao meu lado, Felipe Bravo, que é um grande amigo, psicólogo, também está aqui me auxiliando junto às perguntas que vamos fazer aos dois, convidados de honra. Então, que seja um podcast esclarecedor, para que vocês que estejam assistindo consigam entender um pouco melhor o que é o espiritismo e, em especial, o trabalho da mediunidade através da psicografia. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Que prazer, É um Newton. convite de amigos, né? Exatamente. Convite de amor, de carinho. Tudo que a gente puder falar e contribuir para melhorar a vida de alguém e a nossa, sempre é muito bom. Diego. Uma grande alegria estar aqui e receber esse convite. Como o Newton disse, é uma reunião entre amigos. Muito gostosa. Cheio de comida, excelente, café. Obrigada, então, né? Que a gente possa refletir bastante, levar luz à vida das pessoas através desse bate-papo aqui. Que é o que a gente precisa, né? Hoje, depois de pandemia, a gente vê que ainda as pessoas sofrem, ainda as pessoas reclamam, ficam desmotivadas, enfim. E a doutrina abre esse caminho, mostra de uma outra forma, de um ângulo muito mais óbvio, né? Particularmente falando. E aí fica tudo mais fácil, fica tudo mais compreensível. Sim, o espiritismo, né? A doutrina, ela vem nos explicar de onde viemos, o que viemos fazer e para onde nós vamos voltar. É muito importante a gente entender isso. É claro que cada um no seu tempo, e de uma maneira, dependendo da sua religião ou não tendo religião. Ontem eu fui a um velório de um primo e o padre fez disse umas palavras lá, né, no final, extremamente espíritas. Eu não teria falado diferente do que ele disse. Então eu penso que de não alguma é a maneira, religião, né, Newton? Não, é o que ele sentiu ali, o que ele referiu, o entendimento que ele teve sobre o pós-morte, né? Então esse é o nosso trabalho, é mostrar isso, que a vida continua de alguma maneira, né? Muita gente diz, eu não acredito nessas coisas, né? Mas não fica sozinho em casa à noite, né? Houve um ruído. Tem medo. Não vai pensar que é um gato, que é o vento, vai pensar que é um fantasma, que é uma coisa. Então, no fundo, acredita. As pessoas não acreditam em reencarnação, uma grande maioria, mas dizem, diante dos problemas, eu não sei o que eu fiz em outra geração para merecer em reencarnação, isso. mas faz terapia de vida passada, né? Exato, quer saber, né? Então, de maneiras diferentes, né, com palavras às vezes diferentes, mas a direção está a mesma. Nós estamos vendo, eu enxergo um progresso, assim, das pessoas, né? Quando se trata de psicografia é um pouco mais profundo, né? Porque aí é o exercício da mediunidade, o movimento, né? Aí exige um pouco mais de estudo. Ontem, até passei para o Diego, eu estava lendo alguns comentários abaixo de um podcast,
as perguntas tão variadas das pessoas, né? São muitas dúvidas, Muitas né? Muitos dúvidas, assim, questionamentos. as pessoas não entendem mesmo Uhum. a forma, como pedir, quando pedir, por que que é assim, por que que é de outra forma. Exato. Acredita que existe, mas o como a comunicação acontece é uma dificuldade. E a desconfiança também, né? A dúvida. Sim. Enfim, mas para a gente dar o início, para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecê-los, né? Gostaria que vocês se apresentassem. O Newton já conhece há muitos anos e os dois estão trabalhando juntos também há algum tempo. E eu 5 gostaria. anos. 5 anos 5 já? anos. E eu gostaria de entender como funciona esse trabalho, né? Entre vocês dois, como que aconteceu esse encontro e como que tudo começou, Newton. Desde O criança. nosso encontro tem 2 lados. Duas tem histórias, né? duas histórias diferentes, né? De como eu conheci, de como ele me conheceu. Vou contar a minha, né? As nossas sessões são marcadas, né? Conversando com casas espíritas, nós viajamos a convite, sempre a convite. E sempre viajando, né? Sempre viajando. Então, na época, só tinha eu, psicografava no nosso grupo. E a minha irmã fez a agenda, né, de viagem. Noeli. Segundo o convite do presidente da Casa Espírita, e nós viemos. A Duartina. A Duartina. Eu lembro que era muito longe, não chegava nunca. Cheguei em Havaí e não chegava em Duartina. Lembrando que o Newton é de Neves Paulista, né? Que é uma cidade do lado de São José do Rio Preto. Isso. E eu cheguei no centro, encontrei o Diego na porta. Depois eu não o vi mais, mas quando chegou no início do trabalho, eu precisava de alguém para me ajudar ali e eu chamei ele. Convidei o Diego, né, para me ajudar. Você pode me ajudar aqui na entrega das fichas e tal? E ficou do meu lado. E no final da sessão, o Dimas, o nosso benfeitor, escreveu, depois de ter acabado tudo, na prece final, uma mensagem, um texto, né, para o Diego, que não é comum ter escritas depois que acabou a sessão. E ele escreveu, essa era a minha parte. Depois o Diego, no final disso, queria conversar comigo, né? E nós marcamos dele, e ele foi a Neves Paulista, daí uma semana. Esse encontro foi no domingo e na quinta-feira eu tava Nem em uma Neves. semana. Nem uma semana, nem é Sou ansioso. ansioso. Não é. Essa era a minha parte. Para mim era um trabalho normal, né? Como todos os outros. Aí o Diego tem A versão a dele. que versão ele maior. sabia o que eu não sabia, né? Fala, Uma Diego. versão maior. Antes, né, Caramba. de tudo acontecer, a mediunidade era parte da vida já. E tinha muitas dúvidas, não encontrava um lugar realmente para poder ficar e trabalhar. Não frequentava a Casa Espírita em Duartina também. Frequentava algumas reuniões em Bauru para assistir palestra só. E já havia acontecido algumas pontuações antes, mas 15 dias antes da sessão, durante um sonho, tá? Durante um Olha. sonho eu comecei a sonhar com a sessão. Ela foi exatamente no mesmo lugar onde ele ia ser Aconteceu. realizado. Eu entrei no hall de entrada, assim, a minha mãe estava lá. Aí ela chegou e falou pra mim, olha, o Newton está te procurando. Eu falei, mas como assim, né? O Newton está me procurando. Falei, ele está atrás de você. Eu falei, tá bom, mas ele nem me conhece. Aí eu adentrei curiosamente, é o mesmo lugar que nós temos a Casa Espírita hoje. Ah, é lá. Olha. Aí eu entrei na parte ali onde era a cantina, né? Uhum. Eu vi um grupo de pessoas com camisetas coloridas. E aí eles chegaram em mim e perguntaram, falaram, você que é o Diego? Eu falei, sou. Falou, o Newton está te procurando. Eu falei, mas o que o Newton quer ele comigo? quer Ele não me comigo? conhece. Aí ele falou, ele Sim. disse que você vai ajudar ele, para Uhum. você se preparar e se concentrar. Aí eu entrei pelo salão principal, havia muitas cadeiras, mas não tinha ninguém. Tinha a mesa onde ele ia fazer a psicografia. Eu sentei ali, fechei os olhos e comecei a rezar, a pedido deles, né? E nisso, uma oração, era um quarto menor que essa sala que nós estamos aqui, todas as paredes escuras, pretas, e havia várias telas, assim como essa televisão, assim. E essas telas eram explicitamente a minha vida, né? E olhando para aquilo, sentado nessa sala, eu ouvi a voz de um homem alto, não identificava nem ouvia, né? Aí perguntei, né? Falei, mas o que está acontecendo aqui? Aí essa voz me disse, essa é a sua vida.
Falei, percebi, né? Uhum. E ele falou, mas você precisa se livrar de todas essas coisas para aprender a se concentrar. Eu falei, não, isso aqui é um sonho. Ele falou, sim, você tá dormindo. Vendo, Diego? Ele não, eu só ouvi a Você- voz dele. Eu sim. Você- Eu ali sentado nessa sala e E vendo vendo essas imagens. as imagens No da sonho, sua vida. No sonho, Sim. no sonho, minha vida. E aí, essa voz falava, você precisa se livrar Que disso. Eu falei, eu tô interessante. sonhando, né? Aí É, ele um falou, sonho. você está dormindo. Eu falei, mas pode acordar, você vai voltar aqui. Nisso, a minha filha, na época, ela tinha cerca de 4 anos. Ela pegou e me cutucou do lado da cama, assim, e falou, pai, faz meu leite, por favor. E ela nunca fez isso. Quando ela Olha. acordava, a Paula é testemunha, e ela acordava, fazia um escândalo que acordava até o vizinho para pedir o Aham. leite dela. E aí eu Toda- levantei assustado, porque eu levantei com a memória dos sonhos. Eu não sonho. Dificilmente eu acordo com alguma lembrança. Lembrando. aham. E cheguei, fui, fiz a mamadeira dela e não lembro nem de voltar pro quarto. Aí eu abri o olho novamente, estava na mesma sala, no mesmo lugar, com as mesmas imagens. Aí eu falei, meu Deus. Aí Fortíssimo. essa mesma voz falou, falei que você ia voltar, agora você acredita? Eu falei, acredito. Falou, então se livra de todas essas coisas. Aí eu abri o olho novamente, já era quase 11 horas da manhã. Eu falei, meu Deus. Aí eu saí pro corredor procurando alguém, dei de frente com a minha esposa. Falei, preciso te contar uma história. Ela falou, nossa, eu achei que você não ia mais sair do quarto hoje, né? Porque quando eu tinha Demorou. enxaqueca, eu invernava, né? Aham. E ela achou que eu tava até com enxaqueca. E eu falei, eu tive um sonho e contei só pra ela o sonho do que ia acontecer. E passou um tempo, veio a sessão. Eu não ia na sessão porque eu não tinha participação com o pessoal, né, da casa. Mas acabei indo. Logo cedo, era 7 horas da manhã. Fui lá, ajudei a arrumar o salão, levei parte de som que eles não estavam lá no momento, com microfone, com caixa, com várias coisas. E chegando na hora da sessão, eu peguei e fui pra casa pra tomar banho. Só que na hora que eu fui sair, eu olhei pra esquina, ele tava vindo do restaurante da Cris, que eles foram almoçar, É. e com o pessoal todos com umas camisas coloridas. Eu olhei assim e falei, coincidência, né? E fui embora. A hora que eu voltei, aí dá o encontro que ele falou. Ele olhou assim pra minha cara, falou, ah, que bom que você veio, e me abraçou. Eu falei, nossa, que pessoa simpática. E entrei pra dentro Gosto da de sessão. japonês. Entrei pra dentro da sessão. Ele tava atendendo e ele falou pra mim, falou, Diego, vem cá. Aí eu falei, Diego? De onde que ele ouviu, né? Eu falei, ele ouviu Ele alguém me sabe. chamando e guardou meu nome. Eu sou bem cético pra essas coisas. E eu fui até ele, né? Eu já tava com a ideia das camisetas coloridas. Aí ele falou, fica aqui do meu lado que você vai me ajudar. Eu falei, vixe, tem mais. Aí começou a sessão. A hora que ele foi começar a escrever, eu vi uma luz, assim, descendo, uma névoa bem lenta, até tocar os ombros dele, e ele começou a psicografia naquele momento. Comecei a ver os espíritos que ia escrevendo, eu saí dali, eu comecei a chorar, que ninguém mais me controlava. Aí perguntaram, o que aconteceu? Eu falei, não, é coisa boa, só que eu não sei o que é. Só não tô. Acabou a sessão, eu fiquei do lado da onde ele estava lendo as cartas. Na hora que ele começou a ler a primeira carta, eu lembro que foi do Kleber, né, lá de Duartina. E eu comecei a querer chorar, porque eu tinha amizade com o Kleber. E a mesma voz do sonho falou pra mim, você não tem o direito de chorar aqui. Eu falei, lógico que eu tenho. Aí ele falou, não, aqui você vem para consolar as pessoas. Chorar, você chora na sua casa. Foi direto. Nossa. Aí eu travei, né? E eu não via o espírito, eu só ouvia a voz. Acabou a sessão, ele pegou e me chamou novamente do lado da mesa. Falou, tem uma mensagem aqui que é pra você. Eu peguei, dobrei e guardei no bolso. Falei, não sou louco de ler na frente dele. E aí ele comentou. Falou, você tem uma energia nas mãos pro trabalho, isso é ótimo e tal. Pega meu telefone pra gente conversar. E eu falei pra ele, eu tenho muita coisa pra te contar. E aí foi na quinta-feira que a Que gente se você encontrou. foi pra lá. Aí foi legal também, né? Um encontro que eu anotei muitas perguntas no celular e pensei em tantas outras. Eu fui em Neves, eu não abri a boca durante 4 horas, eu ouvi ele falando. Normal, só eu Gente. falar. Respondeu todas as perguntas que eu tinha anotado e as que eu pensei e não anotei Caramba. durante 4 horas. Eu falei, bom, sintonia. estou convencido. Já foi o E aí, suficiente. 10 dias depois, né, foi a primeira sessão que eu fui lá em Neves, ele já me colocou na mesa para trabalhar com ele e tô lá até então. Diego, e você nunca tinha psicografado Já, até então? já. Você Tinha era espírita sim. já desde Sim. pequeno? Com 13 anos, foi a primeira vez que minha mãe me levou dentro de uma casa espírita, me colocou tá. lá dentro e falou, ó, não sei o que esse moleque tem, mas tem que cuidar dele. Entendi. E aí eu tive um contato com uma pessoa muito bacana, me orientou, me deu livros para ler. Aí com uns 15 anos eu tinha muitas mensagens que eu escrevia, que eu guardava, né? Uhum. E era sempre de instruções a mim mesmo, né? Olha. Era um negócio meio autorreflexivo ali. Aham. E foi indo, né? Mas nada ligado a uma casa espírita, nada intenso. não Você eram nunca cartas. imaginou. Não eram cartas não eram familiares. cartas de entes. Não Eram não textos. Eram textos.
São 3 tipos, né? O que a gente tava falando ontem sobre a psicografia, né? Tem várias formas, né? Nós estávamos comentando antes, né? Que a mediunidade, a gente... vamos desenvolver mediunidade. Carlos Bacelli diz, né? Escreve, o Dr. Odilon Fernandes, que desenvolver mediunidade é desenvolver a própria criatura humana. E a gente já nasce com a mediunidade. O que a gente faz é encaixar a nossa vida no exercício dela. É desenvolvê-la. É desenvolver, quanto mais como ser humano eu cresço, mais abre esse leque, né? Se eu evoluo, vou construindo virtudes, eu me torno mais auditivo a quem precisa, mais afetivo, mais empático, e isso permite com que eu exerça a mediunidade, né? A gente fala assim... talvez aquele exemplo que você deu do andar, do falar... Sim. A gente tem tem a capacidade, né? São faculdades do corpo já, né? A potência, né? Está ali e precisa ser desenvolvido ou lapidado. Sim. A gente tem... O Diego estava pronto. Exato. Eu não ensinei ele a psicografar. E o que fez eu você... ajustei ele ao trabalho que a gente já naquele tinha. momento que você olhou para ele, o que passou na sua cabeça? Era alguém familiar. Assim, como amigo, assim, é um amor à primeira vista. Falei, da onde que eu conheço essa criatura, né? Que eu nunca tinha visto. Mas era totalmente familiar para mim. E, na verdade, eu conversei só com a esposa dele, com a Paula, né? Não falei com o Diego aquele dia. Né? Foi mais com a Paula. Foi só com a Paula, na verdade. Né? Que estavam ali. O Diego estava de coadjuvante, ele estava passando ali. Assim, para mim, ele não fazia. Mas a sensação era essa. Eu estava arisco aquele mas, dia. Mas instruído pelos mentores, eu segui o texto que eles me dão, né? Nem sempre eu sei por que eu tenho que falar tal coisa, mas eu digo. É exercício da fé, né? Você tem que Porque é interessante pula. que a espiritualidade parece que ela te dá em etapas. Sim. Igual, esses dias eu dei esse exemplo. É igual desenho. Ó, você vai até lá, aí lá você chega num ponto, você vai falar com tal. Sim. Né? E depois, mais adiante. A evolução é assim, né? Ela é em etapas. Não dá pra gente dar saltos na evolução. A gente tem que passar por todos os períodos, todas as condições para realmente atingi-la. A ideia de sermos criados simples e ignorantes e buscarmos a perfeição moral. Não dá para chegar simples, em uma encarnação eu vou atingir o grau máximo da moralidade ou da evolução. Ou se mostrassem, assustaria. Porque eu posso ter a evolução no conhecimento, mas não na prática. Então, se eu não espiar, se eu não vivenciar as dificuldades, eu não vou ter exatamente a construção daquela experiência nele. Eu divido a psicografia em 2 partes, né? As mensagens dos mentores, instrutivas, servem para todo mundo, e as cartas familiares. Nem todos os médios de psicografia vão trabalhar com as cartas. Perfeito. É um outro capítulo, porque a carta te envolve com as famílias, não tem jeito. Isso mesmo. E tem a literária uma também, responsabilidade. Né? Transforma. Os livros e mensagens... São semelhantes, né? São a mesma coisa, mas... A carta, não é que o médio seja especial, não é isso. É um trabalho diferente dentro, né? As pessoas é direta, a procuram. consolação em si, mais direto com a pessoa. Exige muito mais. A maioria começa e não continua. Porque assim, nós estávamos comentando, eu e o Bruno vindo para cá, a gente larga a família, larga tudo, exige a vida muito. da gente, e não porque somos mais evoluídos ou porque somos bons, porque temos responsabilidade dentro daquilo que assumimos. Com as pessoas que com as pessoas que precisam. Atendem. É esse o sentido. Eu sou melhor, eu sou evoluído. Eu sei que eu não sou. Eu pensei esses dias, para esse trabalho precisa de muito amor, né? Eu não tenho todo esse amor, mas eu desenvolvi compaixão. Através da empatia. Eu não tenho evolução para amar sem conhecer. Cada dia é um público novo. Mas eu, através da empatia... Eu desenvolvo assim, um sentimento de compaixão e aí vai brotando o amor. Porque as cartas... chegar dizendo que ama assim, isso era para Jesus, né? Que já conhecia. Eu acho que é legal ele contar como ele começou, né? Se faz tempo que você psicografa, porque as cartas nada mais a são psicografia, o que você coloca no papel, né? O que você ouve. A psicografia eu devo ter começado em 98. Mas já era espírita? Família já era espírita? Não. Eu sou espírita desde os 13 anos por conta própria.
Igual o Diego, desde os 13. Dos 13. A Carol também foi os 13. Também? Faltou a Tem alguma Carol coisa do Fontes 13. aqui. Na próxima você vem, Carol. E eu comecei aos 13, eu comecei com fenômenos de incorporação. Isso dentro de uma família sem nenhum conhecimento. Era uma doença, né? Era um transtorno psíquico. Ninguém entendia. O Neurológico. famoso coisa da sua cabeça. Né? Tudo. É coisa da sua cabeça. Aqui me custou, assim, 17 instituições espíritas e não espíritas tentando me ajudar e eu não queria ajuda. Eu não entendia. O que passava na sua cabeça? Você achava que... Eu só era uma criança. Uma pessoa de 13 anos que morava no sítio é uma criança naquele tempo. Não é como hoje, desenvolvido. Como foi a primeira vez, a primeira incorporação? Você falou que começou com isso, né? A primeira incorporação, por incrível que pareça, eu estava rezando um terço na casa de uma família para uma senhora que havia desencarnado. Porque eu sempre fui muito Olha, religioso, né? doando, né? E nós estávamos no terço e eu me senti, não vou falar mal, mas me senti diferente. E ao sair, eu não vi mais nada. Aí 3 horas depois, eu voltei, a razão assim minha, e já tinha aprontado todas assim, né? O que, por Que exemplo? Caramba, Newton. O espírito incorporou na época, não era um espírito evoluído, Que claro. não era ela, né? Não, era uma outra entidade lá. E ficou conversando com as pessoas assim como nós. E assim, eu não entendia nada. Nem a palavra espírito eu sabia. Aí depois criança, minha mãe né? me levou para benzer. E foi uma saga de 4 anos. Foi até os 17. Pro final eu não queria ir mais, porque eles me batiam com espada de São Jorge, cordão de São Francisco. Fiquei de mal do santo Tudo quanto é tempo, santo. que o cordão dele me batia. E eles me amarravam para me levar. Porque Você não queria. eu fiquei violento. Achavam que era uma possessão. Era uma coisa do demônio mesmo, né? Era uma obsessão. E as pessoas no caso. também não sabiam tratar. Então eles batiam, davam banhos. Foi terrível, assim, eu nem gosto disso. Mas foi um exercício. Aí, quando eu já conhecia um pouco de doutrina espírita depois dos 13, mas não tinha muito fundamento, né? Eu ia por aí. Acho que é legal essa explicação, porque, como a gente comentou, né? A gente vai comentar mais pra frente essa questão da doença mental, do suicídio, da espiritualidade, que é uma fronteira super difícil, né, de Difícil. definir. Tanto que O muitos último hospitais psiquiátricos são espíritas. Estão cheios de médiums dentro. né? Realmente. E aí, essa interpretação da sua ligação com a espiritualidade poderia, hoje em dia, ser interpretado como uma doença mesmo. O último né? centro que eu fui e que eu resolvi a minha situação de equilíbrio foi José Bonifácio, era o seu Luiz, um senhor muito simpático, já desencarnou. Eu não sabia disso, mas na segunda-feira eu seria encaminhado para o hospital psiquiátrico mesmo, Bezerra de Menezes de Rio Preto. Isso eu fiquei sabendo depois. Isso, você tinha já quantos anos? Que é o nome do hospital psiquiátrico. Bezerra de Menezes. E eu tinha 16 para 17. E a minha mãe, uma tia falou, leva lá no seu Luiz, que o seu Luiz benze e é bom, né? Aí eu cheguei lá, o seu Luiz disse assim, esse menino não tem nada. Falar isso para os meus pais que estavam aterrorizados, né? Isso é mediunidade. Ele tem um dom Foi o e uma primeiro. missão. O primeiro a falar isso. Foi o primeiro que eu me lembro, né? Os outros não sei. Aí ele me deu um passe, conversou comigo, eu me senti muito acolhido e parei de ter esses Crises, ataques, né? que essas crises, essas incorporações, que eu nem sabia o que era aquilo. E fui melhorando. Ele falou, não, você vai no centro, vai estudar. Aí eu comecei a ter as incorporações mais dentro do centro, equilibrado, aquela coisa toda. Depois eu não tive mais problemas assim com isso, não. Mas a psicografia surgiu em 98, né, nos trabalhos mesmo, de cartas dos mentores, como o Diego fala. Em 2005 eu comecei a trabalhar publicamente com as cartas familiares. E é muito interessante, até esclarecendo também como eu conheci o Newton, foi quando meu tio desencarnou, que é o irmão da minha mãe, e isso já tem 10 anos, Newton, acho que é isso, fez em abril. 10 anos, parece que foi Tempo ontem. passa. Nossa. Descobriu uma doença, foi um câncer. Ele seria a última pessoa que nós
imaginaríamos que teria uma doença, porque ele era sempre muito atleta, jogava bola, tinha um físico muito bom. A gente nunca pensou que um câncer o acometeria dessa forma. E aí, ele nunca ia ao médico, foi, descobriu, teve que fazer uma cirurgia e ele não falava muito, é uma massinha. Aí abriu, do mesmo jeito que abriu, fechou. Foram 10 meses de preparação para ele desencarnar. E foi um baque, assim, apesar da gente já esperar, minha mãe pode contar mais sobre isso em uma outra oportunidade, mas ela viu, né, que ele precisava realmente fazer a passagem, porque não fazia mais sentido ele ficar aqui naquelas condições. E aí ele desencarnou. Hoje, a gente já recebendo muitas cartas, tudo faz sentido. Ele fala que foi necessário esse período de preparação. Hoje, meu tio ajuda muito, né, lá no plano espiritual, junto com o Gabriel Martins e o Dimas. E aí minha mãe, como o vínculo da minha mãe com o meu tio era muito forte, um amor de irmão, assim, que eu nunca vi, foi muito dolorido para minha mãe, né, a saudade. E nós sempre fomos espíritas há muitos anos, e no Facebook, ela vendo as postagens, ela chamou atenção, ela viu um livro, que, se não me engano, esse é o primeiro, né, Newton? Do Gabriel Martins. Esse Acho não, que esse é o não. último. Esse é o Aqui último. é o contrário, aqui é da mesma cor. Ela Tem mais viu um outro azul. esse livro aqui. Esperança, que amor além da... Deus jamais separa aqueles que se amam, que mudou a capa, né? Mudou essa capa do Bruno. Aí chamou a atenção dela esse livro, ela encomendou na livraria lá do Livros e Livros, do mercado, e aí demorou para chegar esse livro, ela até esqueceu. Chegou o livro em casa, e aí ela viu aqui Newton Stuck, né, viu o resuminho, Neves Paulista, meu cunhado viajava ali na região de Rio Preto, veterinário. Ô, Rosana, eu vou levar você. Levou para conhecer. Newton, ela conta que foi um encontro, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Além dela ter lido o livro assim muito rápido, que é um livro maravilhoso, que o Gabriel, depois você pode falar mais dele, que inclusive é o nome da casa espírita, né? Gabriel Martins de Neves Paulista. É um livro que ele conta, né, como foi, ele sofreu um acidente, ficou um tempo em coma, então ele relata com detalhes nesse livro, e é um livro muito gostoso, onde fica fácil entender. Quando ela chegou na sessão, ela não recebeu carta do meu tio, ela demorou um tempo, mas ela se sentiu tão bem, e ela conta, assim, que foi mágico estar lá. E nessa primeira vez eu não estava com ela. E depois de um tempo eu passei a acompanhá-la, e vou até hoje. A gente não falha. Pelo menos uma vez por mês a gente faz questão, porque nos faz muito bem. Depois de um tempo, meu tio começou a escrever as cartas, e hoje ele tá muito bem, muito evoluído, aprendendo pra caramba, ajudando muito do outro lado, né? Logo depois, 5 anos depois, minha avó também desencarnou, então os dois estão juntos, cartas lindas. Então que gostoso, não que a gente não sente saudade, não que a gente não sofra, mas é muito bom a gente saber que a vida continua e que o trabalho não para e que eles nos auxiliam de onde eles estão. E ter vocês, assim, na nossa vida é um presente, é uma bênção, é a coisa mais linda que nos aconteceu. Então, sou muito grata por vocês estarem aqui, pela nossa amizade, por eu poder conhecer um pouco mais da doutrina, da psicografia, com o trabalho que vocês realizam e poder compartilhar isso com as pessoas, porque eu sei que todos precisamos de ajuda, e quando a gente se distancia de alguém que a gente ama muito, é difícil, não é fácil. Nem todos, aliás, ninguém está preparado, né, para, entre aspas, perder alguém. Então, é assim que nós nos conhecemos. Mas a psicografia é uma bênção, né, Newton? O Dimas, nosso mentor, diz que a psicografia é o encontro do amor entre dois mundos através da escrita. É uma frase dele. As cartas, né, elas não são para provar que a vida continua. A carta não é para provar que a vida continua, ela é um recado da vida que continuou. O que prova para mim, além de ver os espíritos, tirando essa parte, para quem não vê, o que me prova é o amor, que continua a crescer mesmo não tendo mais a convivência da pessoa. Porque se não existisse,
Nós somos muito inteligentes para não continuar amando o que deixou uma coisa que não existe. Como é que você ama? Seria muito abstrato, né? Seria uma paixão. Menos o amor é muito intenso para se perder nesse meio. A gente sonha com assuntos que não foi sonhado, falado, conversas, encontros, respostas. Então tem muitas informações. As pessoas, quando estão desencarnando, estão no final da vida física, conversam com seus pais que já foram há muito tempo, e a gente diz assim, tá variando, né? Como é difícil assumir, né? Eles estão vindo buscá-lo. É um encontro de amor novamente. Então, tem muitas provas, né, da continuidade da vida, né? Para todas. Eu digo assim, até quem diz assim, quando morrer, vai dormir. Quem está dormindo está vivo. Está tudo vivo. O que pega é a comunicação, né? Como é que vai comunicar? E o Gabriel fala isso. Jesus foi muito sábio, né? Ele nos mostra no Evangelho que ele conversou com Moisés e Elias, pessoas conhecidas que já estavam mortas há muito tempo, porque se ele tivesse conversado com o outro, nós não saberíamos. Mas Moisés era muito tempo, Elias 350 anos. Nesse mesmo trecho, ele dá uma verdadeira direção, né, das coisas que o Espiritismo fala. A transfiguração, onde ele apresenta Moisés e Elias, ele questiona os apóstolos nesse mesmo trecho. Quem vocês pensam que eu sou? E eles falam, é João Batista, é Moisés e Elias. E aí ele mostra, falou, não, eles estão aqui na materialização espiritual. Então ali ele dava uma aula de ensinamento aos apóstolos sobre a reencarnação. Porque quem vocês pensam que eu sou, já estavam. Quem vocês acham que eu sou? A reencarnação era comum naquela época. Era comum, né? Era uma prática que os fariseus eles tinham como algo normal. Então, para quando nós tentamos entender a evolução, a reencarnação trata-se de algo primário para nós entendermos a vida espiritual, essa construção de nós mesmos. E nesse trecho onde ele mostra a transfiguração, ele exemplifica a continuidade da vida, a individualidade da alma, né? Então, vai de encontro com isso. As palavras do Cristo é assim, Lázaro, volta. Da onde? Morto não vai a lugar nenhum. Volta é um movimento de quem foi. Volta. Em João, quando ele fala também, eu irei. De onde eu vim, quando eu for. É todo um movimento, né, entre terra e vida eterna. É tão claro. Mas ele sabia disso, que nós não íamos entender. É preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. É prestar atenção, entender além das palavras, né? E como tem pessoas que não acreditam, que vão, né, nas sessões de psicografias e ainda assim vendo as cartas, lendo, é o momento ouvindo, de cada um, né? Eu penso que é o momento, né? A carta é para quem procura. Sempre penso assim. Uhum. Mas ele escreveu na carta, não falou nada dos primos, não gostava tanto dos primos. Você imagina se uma carta a gente escreveu o nome de todo mundo que a gente gosta? É muita gente. Não, e ainda que eles citam, né? Teria só nome. Só nome. Porque a gente ama muito mais pessoas, né? A carta ela tem essa função que o espiritismo, né, tem, que é o consolador. Sim. Então ela cumpre com muita força, né? Porque a pessoa que precisa dessa comunicação, hoje eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso, que o celular está transformando a vida das pessoas, mas ainda não telefona para o outro mundo. Mas aí a carta tem essa função, né? É o telefone que toca lá ou que toca de lá para cá, na verdade, é assim? A gente disca daqui, né? É assim. Tem que procurar. O Chico deixou essa frase, pedir. telefone toca de lá para cá. E as pessoas pensam que só vem de lá para cá. Que só vem, a gente não precisa pedir, fazer nada. verdade. Se tiver que vir, vai chegar em casa. Eu fico pensando isso. Estava escrito ontem naquele texto. Exatamente, é um dos comentários. Mas eu penso assim, a gente disca daqui, a gente pede. A gente tem que pedir. Peça e serás atendido. Sim, Buscar, a intenção, eu busco, não dá para nós médicos chegar na casa de alguém, tá aqui sua carta. Uhum. Porque que a pessoa tá que nem pronta busca, pra isso. ela já se preparou. Sim. Pelo menos na cabeça dela. Ela quer, ela já tem se esse preparou. desejo. Tem né? gente que fala assim, eu queria, mas eu tenho medo. É. Medo do quê? Se é o seu ente amado, não tem do que ter medo. É teu pai, tua mãe, a mesma pessoa. Na verdade, eu tenho medo do que eu vou sentir, né? Exatamente. Eu tenho medo da minha reação. Eu né? tenho medo da minha reação diante disso, né? De pessoas. A carta ela restaura. Eu acho É um bálsamo, Sim. né?
Uma transformação. Me lembro que quando a tia do Bruno escreveu para ele, né, eu conheci ela, né, pouquíssimas conheci. E quando ela escreveu para ele, ela começa a carta pelo apelido dele, que é Tavinho. Tavinho? Que nós não usamos, nem Tavinho. sabia disso. Eu nem conhecia ele. Então, Os detalhes. da onde sai isso? Né, que lugar? Coisas muito... Uma carta, Pessoais. por exemplo, assim... Mãe, eu adorava o teu café. Tem gente que não toma café. Não pode dar um tiro desse. Né? Ah, sua comida. O cara era fit. Aquela que falou Não comia nada. da esfirra aberta, né? Ela falou pra mãe lá em São José do Rio Preto, falou, mãe, aqui também tem esfirra aberta. Olha só. E a irmã falou, ela era doente em esfirra aberta. É Sim. muito preciso, não é, aqui também tem salgadinho. Não, é esfirra aberta. Aberto, específico. Sim. Específico. E É muito pontual. Muitas pessoas perguntam, questionam, mas como que é? Como que funciona? Você chega lá, eles já escrevem ou eles perguntam, mas aí eu falo, tem que preencher uma ficha, é o protocolo deles. É assim, o que essa ficha tem, né? Essa pergunta... Essa pergunta é clássica, Nós não temos muitos vídeos do Chico, mas nós temos fotos. O Chico com a pranchetinha, da Chico Xavier no meio das pessoas, anotando, quem que você quer? Ah, é teu filho. Tinha isso. Isso é a conexão. Porque assim, você não faz ficha, não tem compromisso da pessoa. Ah, eu sento aqui, se der, deu. Não. A ficha vai botar o nome do ente querido, a idade que ele tinha, quanto tempo faz, a causa do desencarne, primeiro nome dos pais, dos filhos. Só. Não tem a história. E é para organizar E é uma o trabalho, né? é um documento, né? É. Uma autorização. Você pediu, Sim. né? Tá ali. Ah, eu não queria Perfeito. estar aqui. Você pediu. É o seu método. E o que acontece? Quando você escreve Essa é a isso, você palavra, está método. pensando na pessoa, você está se concentrando naquilo e botando energia naquele papel. Nós vamos pegar aquele papel, nós vamos ver as mesmas coisas, só para conferir o nome se está certo. Sentir as mesmas energias. Às vezes eu pergunto, nós perguntamos alguma coisa que senti na hora, que achar necessidade. Essa ficha Mas nós entregue temos direto ali, a vocês. em média, 30 segundos no máximo com as pessoas. Numa sessão de 300, não dá para memorizar nada. E são muitas cartas escritas nas Sim, sessões. aí E nós um pegamos essa compromisso, né? ficha, essa ficha fica lá, a gente não vai usar depois, mas a gente sente. E depois da sessão, assim, a gente recebe no mínimo 30 cartas cada um, né, de espírito diferente, com nome. Então, não tem como memorizar nada disso, ou criar um texto. Imagina que são 30 redações, Imagina. E é o tal com negócio. nomes, com assinatura, História. com a Exato. história. Desenhos. Então, é demorado por quê? Atende as 300 pessoas. Desse jeito. Todos são atendidos. Todos. Todos. Se tiver 500, é 500, 700, não importa. Todos estão ali, eles têm que chegar perto do médium. Eles querem isso. Atendemos todos. Vamos para a sessão. Escrevemos entre 3 e 5 horas. Sem parar. Direto. Sem sair da mesa, direto, sem soltar caneta, sem nada. E a pessoa assistindo ali de A camarote, gente não vendo. sai da frente das pessoas com papel, nada. Nem celular, nada. Depois nós temos que ler as cartas, entregar as cartas. No final as pessoas não entendem, a gente explica. Então é um trabalho Algumas que dura são aí lidas em de particular. 8 a 12 horas. É o dia inteiro. Então, Lembrando que é voluntário, né? Doação sim, de amor. totalmente voluntário. Ninguém ganha pra isso, né? É A palavra caridade pura, né? A palavra que você usou é muito correta para esse processo da ficha também, que é o método. Se a gente vocês pegar no estudo criaram. científico, o livro dos médiuns é um estudo científico da mediunidade. Uhum. E os primeiros capítulos dele, Kardec traz para nós como que eram feitas os atendimentos, no caso, na época era chamado como evocações. E lá começa pelo método. Qual que é o método para que a gente consiga uma sintonia, o médium com o espírito? No nosso Ali caso é esse, entendeu? Uhum. Como o Newton falou naquela outra oportunidade, nós desconhecemos médiums sérios que dispensam esse método. Exatamente. Entendeu? Totalmente responsáveis. Porque Exatamente. vocês criam um compromisso com aquelas pessoas que estão indo Todos lá. têm uma forma de atender. O Bacelli, que é nosso amigo, que foi meu instrutor em partes, que eu adoro. Bacelli, Eu sou fã dele. eu gosto de tudo que ele escreve. Ainda não Ele conheço é... pessoalmente, mas Bacelli é os livros quietinho no canto dele. são ótimos. Mas para mim, um homem que psicografou 35 anos ao lado do Chico só pode ser bom, né? Senão o Chico muito Xavier nem ia querer. especial, né? Meu Deus. Ele validou o trabalho do Bacelli. Para mim, ele é o continuador. E particularmente. E o Bacelli me instruía algumas coisas no início. E o trabalho dele, ele atende. Ele faz a fichinha. Aliás, é a mesma ficha que nós.
Ele fica numa salinha, atende um por um, né? Claro, um pouco mais restrito hoje, que o Bacelli já está com 72. 70 e poucos anos. Ele é da do meu pai, eu nunca esqueço a idade dele. Mas sempre ali trabalhando, muito firme. É o Alaor, o Newton Souza, o Henrique, assim, vários que trabalham aí. O próprio Orlando, né? Noronha, que faz trabalho igual. Parecido, né? Dessa mesma forma, todos têm alguma ficha. E a ficha não tem a história de ninguém, né? Eu já recebi cartas de uma pessoa que veio no centro, que o filho tinha desencarnado num assalto. Era o que a gente sabia. Só que aí ele escreve a carta, que a gente descobre na carta que ele era o assaltante. Ele é o autor. Ele era o assaltante. Então, aí o pai pega a carta e fala assim, gente, isso aqui é verdade, eu não falei. Claro que ele não falou, ele era de muito longe. E teve um outro pai, que me lembro de uma carta que ele era evangélico. Ele falou, eu tô aqui, mas eu sou evangélico. Então, para nós não faz diferença nenhuma. Vocês atendem todos. Não, claro. O que muda para nós? Nada. Aí, e o menino, e meu filho ia na igreja também, tá? A Umbanda, né, ela tem uns desenhos que é bem tipo dela, que chama pontos, né? Umas flechas, é um símbolo deles. E no final da carta, ele desenhou um símbolo deste. E nós achamos muito estranho, né? Porque aí já bugou meu cérebro, né? Falei, homem, tá tudo errado isso aqui. Aí eu mostrei pro pai como é a caneta ao vivo e a cor, você não tem pra onde correr, é da pessoa. Eu Tá li, registrado. ele leu a carta, falou um monte de coisas legais lá. O pai identificou, no final, na hora que ele viu o desenho, o pai começou a chorar, ele falou assim... É ele mesmo. É ele. Porque além dele desenhar, eu não falei nada, mas nos 2 últimos anos ele frequentava a Umbanda e eu não queria que ele fosse. Olha. Eu tinha medo que ele fosse pro inferno. Desse jeito ele foi pra mim. Então tá tudo aqui. E hoje nós recebemos cartas, eu recebo, né? Todos nós, de mães de santos que continuam guiando os seus terreiros através da psicografia, de outras religiões, e dá tudo certo. A psicografia ela é neutra. Nós, como médios, a sessão de psicografia não é espírita. Não é um público espírita. É o público que precisa. Aberto, né? O espiritismo É aberto, isso, né? não tem julgamento. Nós não perguntamos religião. A gente faz o trabalho. Com amor. A gente senta lá e deixa a mão escrever. Não são só mães espíritas A gente não que precisa devolvem seus pensar, filhos, né, Diego? A gente não pensa na carta. Sim. Não dá tempo. Tanto é que durante a sessão tem palestra. Música. Tem música, palestra, É muito pessoas bom. conversando. Aham. Tem Sim. a gente Vocês são... tem a cantina. Vocês são médiums mecânicos, então? Vocês a psicografia, assim, escrevem... gente, não dá para dizer que é mecânico. É mecânico, é semimecânico e intuitivo. Intuitivo. Todo médium é intuitivo, é a primeira base. Na verdade, nós temos a faculdade. O espírito utiliza o que ele precisa. Por exemplo, um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes, que escreve há séculos. Ele é mecânico, ele pega a mão, ele sabe usar a mão. O Gabriel Martins, mecânico, não precisa de nada. Uma pessoa que já mandou 2, 3 cartas, ele já entendeu como funciona. Semi-mecânico. Ele pega a mão, vai escrevendo, mas eu ainda ouço o pensamento dele. Agora, um espírito que é a primeira vez, ele não sabe nada. Ele vai ditar. Ele vai ditar. Por isso que aí vai através da intuição. É o mesmo texto, mas aí ele então, nós temos a faculdade, mas eles utilizam o que eles podem. Isso tem que ficar claro, porque a gente pensa assim, quanto mais inconsciente o médium, maior é a mediunidade. Ao contrário. Quanto mais consciência, mais controle. Interferência é outra coisa. Chico falava isso, Nós não temos interferir nas cartas. Quando eu psicografei o livro Um Olhar sobre as Crianças, que trata do assunto crianças voltando, e que é sempre mais dolorido para a família quando é criança, né? Porque a moldura assim, infantil, né? Ela toca o coração, né? Com mais força, né? A infantilidade. Necessidade de cuidar. E eu tinha medo que esse livro ficasse pesado, triste, né? E o primeiro capítulo chama Alegria, né? Esperança, os novos capítulos. E ele mostra, por exemplo, o livro inteiro mostra que a criança não sofre, porque ele não reencarnou direito ainda. Então, ele só ficou. Não tem os impactos que tem nós mais maduros. A vida na Terra. Não.
ele estava lá, ele permanece. Não tem dor, não tem agonia, não tem falta, não tem nada. Continua recebendo amor dos pais e dando o seu. Eu me preocupava na escrita desse livro, e o Gabriel Martins, que é o autor, ele disse para mim assim, vamos fazer um trato? Eu escrevo e você não pensa. Olha. Eu lia bastante livros de André Luiz, né? E um dia o Dimas, o mentor, falou assim, para de ler esses livros. Você vai ler Evangelho e Livro dos Espíritos. Porque toda vez que eu estou ditando, você está pensando no livro, você quer me plagiar. Então não vai ler. Não são plágios, são inspirações. Porque eu escrevo aqui, você pensa lá. Então acaba que atrapalhando. Então na hora da escrita, muitas vezes livro em casa, eu estou na frente da TV escrevendo, com a cachorrinha do lado, conversando com o Bruno. Nós temos uma boa concentração, né? Inabalável. Porque é assim o nosso dia a dia. Né? Eu me sinto uma pessoa normal, como todas as outras. Sente um alívio, se não psicografar. É solicitado. Isso vem. Hoje já está na sua vida. Sim, é tudo. Na rotina. Mas quando psicografa, sente um alívio, sente uma satisfação. Uma satisfação de fazer o bem, né? Quando eu Tanto vejo. acho que vocês não cansam, né? Vocês saem de lá, Sensação a gente acha de que ser acaba. útil. Não, o canso é viagem, né? Mas acho que a vocês sessão recebem em uma si, carga, né? A gente está medianizado ali. Mas quando a gente vê assim, uma mãe. A gente sempre fala mãe, que a mãe simboliza. É a maior. As que mais dor, eu buscam, acredito, né? As mães, um pai, um cônjuge também. Sim. Né? O amor ali. Um irmão, né, Neto? Pega a carta, o irmão, um tio. Quando você pega a carta, a pessoa entende, ela reconhece. Ela chega à sessão chorando. E você já não a reconhece na saída, porque ela está com um sorriso de fé. Não vou nem dizer de alegria, não dá para ser alegre, às vezes, mas de esperança. E volta no outro mês. E você já não reconhece mais aquela pessoa, porque ela está mudada, ela cortou o cabelo, ela maquiou. Isso não tem. É o maior. É a maior realização. É o maior pagamento que nós temos quando nasce uma casa espírita em torno disso. Quando a pessoa entende, quando nós ensinamos que a vida continua, nós estamos protegendo aqueles que nós amamos do suicídio e de tantas outras coisas, de medos que eles vão sofrer quando nós tivermos que ir. Ensinar que a vida continua é proteger aqueles que nós amamos da dor da ausência, da dor da partida. É uma questão assim humanitária, né? Eu sempre pego o meu sobrinho, que é criado como filho, que cresceu dentro do centro espírita, né? A natureza que ele é tão natural o desencarne para ele. Sim, claro que ele ama e sente saudade, mas o entendimento dele é outro. Então, quando nós precisarmos ir e formos, ele vai sentir falta, mas ele não vai entrar pelo desespero. Se ele tem uma consciência de um reencontro, ele tem uma consciência que nós seguimos vivos, né? Se vai ficar bem ou não depende do que nós fizemos, né? Mas esperamos ficar, pelo menos acolhidos. É tão bom ensinar isso. E o trabalho com a psicografia, ele nos dá muitos amigos, né? Muitos amigos, muitas pessoas queridas, viajando nesse Brasil. Quanta gente a gente conhece hoje que mudaram as suas vidas, né? É bom participar disso. Com certeza. Né? Vocês vão muito ao sul, né, também, Rio Grande do Sul, onde aconteceu o incêndio da Boate Kiss. Inclusive, tem até um livro que vocês também psicografaram de alguns adolescentes. E que lindo que se tornou também, né, o trabalho de vocês lá com as mães. As mães hoje são grandes divulgadoras e trabalhadoras da doutrina espírita. Elas realmente salvam vidas, né? Elas salvam a passagem dos filhos deles, né, dos pais, das mães lá, restauraram a vida de muitas outras que passaram pela mesma coisa e preveniram, né, o suicídio de tantas outras pessoas. E elas se encorajaram, né, não pararam ali, né, são devotadas mulheres e homens, né, como o Ricardo. O Ricardo é o pai do Guilherme. No início ele era tão rústico, assim, calado. O gaúcho não é como nós aqui. Sim. Esse escândalo, né? Eles são mais contidos. Os homens são mais contidos. Nós somos mais falastrão, assim. E o Ricardo era tão calado. Hoje ele tira a página. Olha. E quando ele fala de espiritismo e fala de fé, eu fico encantado.
O homem não falava nada. Em 10 anos ele entendeu, ele se modificou. Ele é um querido, né? Todo mundo quer o Ricardo Pessoa agora. fantástica. É uma pessoa maravilhosa. Já era um homem incrível. Né? E devolveu o único filho, a Mariângela. Único filho. A meu Mariângela é a mãe. É ela quem nos leva no sul, que organiza, né? Ela que cuida do nosso trabalho lá. E hoje a gente vai para o sul com toda tranquilidade. Tem tudo lá. Eles sabem o trabalho. Nós temos equipes, nós temos as casas que... Tudo funciona. Uhum. Tudo, a gente não precisa... Flui. Tudo flui porque eles entenderam esse caminho, né? Que não tem um fim, né? É até breve. E hoje a vida de vocês está muito ligada a esse trabalho, né? Porque a gente precisa, infelizmente, né, de sobreviver e de ganhar renda e poder se manter no dia a dia. Mas, no fundo, é isso que importa, né? Na realidade, é isso que faz sentido. A gente poder ajudar, a gente poder estender a mão, auxiliar o próximo, quem precisa. Mas hoje a vida de vocês, basicamente, se resume... Não sei o que seria. Nem me imagino... não tendo essa vida. Claro que a gente está um dia de trabalho pesado, né? À noite a gente está no centro e final de semana a gente está no centro. Então a nossa vida se divide assim É em uma várias... dedicação Quem diária. nos ama de casa não nos tem, a menos que viaje junto. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo, os assuntos, né? Às vezes em casa eu estou psicografando um livro, Tem que ter aí eu rasto, compreensão, eu vou lá né? perto para poder ficar perto, senão não fica. Ainda que o Newton não tem filhos. O Diego tem 3 3 filhos. filhos. E aí, Diego, como fica a sua vida pessoal? A Paula ainda te É que acompanha. ele teve os meus, né? A parte dele eu peguei Você também, pegou? pra poder Reencarnaram reencarnar lá. a turma toda, né? Um lá era meu. Não é fácil. Não, mas são bem compreensivos, né? A minha filha, por exemplo, ela tem um apego sobrenatural comigo, embora eu não goste das palavras, mas assim, acima da média. Certo. Eu brinco com ela, eu falo que ela é minha mãe, que ela cuida muito de mim. Porém, se eu falo, olha, eu vou viajar o fim de semana e vou pra psicografia, tá Ela tudo bem. entende. Agora, se eu falar, eu vou sair, vou pra tal lugar, ela já acha Aí ela ruim, já acha entendeu? ruim. Que Então, ela linda. tem 9 anos, né? E Olha, eles, já os entende. três têm uma compreensão Coisa muito linda. grande. E todas as viagens também, eu busco levar eles, porque Que a sessão, bacana. ela acrescenta muito na nossa vida, né? Muito. Na A parte gente sempre espiritual, aprende. na parte moral, na parte, como o Newton falou, né? Da compaixão pelas pessoas, pelo que elas estão vivendo. Uhum. Nós estamos num processo de evolução onde ainda não atingimos o ápice de amar a todo mundo, como ele bem disse, achei fantástico, mas eles já conseguem sentir a compaixão pela dor das pessoas também. Eles observam quando vai ter a leitura das cartas, a reação das pessoas. Eles falam, nossa pai, você viu aquela família, chegou lá toda desesperada, chorando, e depois saiu sorrindo. Então, eles conseguem enxergar isso é maravilhoso. Isso é lindo. Estarem me acompanhando, eles viajarem comigo, eu acho que é algo que eu posso oferecer na construção espiritual e moral deles, né? A gente trabalha feito louco justamente para isso, para poder viajar atrás da psicografia, que aí já é um outro trabalho não remunerado, né? Sim, então, consolando os corações. Eu brinco, eu dedico muito da minha vida para poder fazer isso, né? Eu trabalho com a psicografia e levar a família, manter eles próximos, porque senão seria uma abdicação total, né? Sim. Porque teria que largar eles para trás para poder viver isso, mas graças a Deus eu consigo conciliar, assim, eles me acompanham, né? E até quero parabenizar, Diego, o seu trabalho junto à Casa Espírita Maria de Nazaré, em Duartina, pertinho de Marília. Que lindo que você, a Paula e todos os seus voluntários, amigos, os fiéis, né, escudeiros que estão ali com vocês. A turma lá é forte. Estão trabalhando hoje lá para poder ter a sessão amanhã, né? Sim. Então, assim, que legal que você conseguiu fazer na cidade e mobilizando, né, toda a região também. São consequências, né? O amor é algo que você vai semeando, espalhando. E só vai crescendo. A Casa Espírita, o meu envolvimento com esse trabalho hoje, a transformação minha com a minha família, com a minha pessoa, é dada ao encontro que nós tivemos em algum momento. Então, algo que ele vinha fazendo e foi deixando, né? Como deixou no Rio Grande do Sul e hoje tem essa condição de trabalho, a Casa Espírita Maria de Nazaré é mais uma consequência, né?
dessa filhotinha. dedicação, né? Uma É fiatona ainda, né? Verdade. Tem 2 anos só. Mas Maíra, casa- quanto à família, né, a família de casa, Aham. né, que mora junto, o meu trabalho ele cresceu depois que eu me casei. Porque eu levava a família toda junto. Te acompanhava. É claro, de viajar sozinho é Sim. horrível. É. É uma sensação assim Solidão. de solidão completa. Acabou o trabalho, todo É mundo vai verdade. embora, tá sozinho no Não hotel, faz muito tá sozinho no sentido. aeroporto. Sim, sim. Hoje não tenho isso. Não- Pelo ma- contrário, né? Ao contrário, fica mais fortalecido, né? Tá todo mundo ali, ajuda. Você Sim. tem outros olhos cuidando da gente. E Então, a quantas família é muito importante isso. tá ali, né? O apoiando. Bacelli, ele tem a mulher, os filhos lá, agora ela tá doente, Gente, é mas fundamental. a gente vê toda a família ali. A família junto, Né? unida. O Chico tinha as irmãs, tinha os irmãos, né? A gente vê no filme. É muito importante, porque Muito. se não compreendem, é uma luta a mais que a gente tem. É um Exatamente. esforço a mais, né? Eu não viajava tanto, até porque eu sou bem medroso, né? Para lugares diferentes, assim, agora eu tô O mais Dimas maduro. não fala pra você não ter medo? Não, eu tenho assim mesmo, nem o que ele falar. Porque o Chico tinha bastante também, né? O Chico tinha Tem medo como, ó, de lugares andar de avião, diferentes. né? Hoje, eu não tenho problema com câmera, microfone, público. O frio na barriga meu desencarnou faz muito tempo. Ele tá por aqui. Sim, tá aqui. Aí, então, eu não tenho mais, mas medo de um lugar diferente, não conheço as pessoas, eu não sei o que pode acontecer ali. Eu não sei. Nós tivemos uma sessão, a Maria Ângela, né? Ela tem um filho que se encarnou na Boate Kiss, e ela fala com muita certeza sobre o mundo espiritual, com muita fé, com muita segurança, ela é ótima. E ela sempre mostrou a vida, continua assim, com muita fé. Faz palestras, e um dia uma mulher procurou ela, não faz muito tempo, disse assim: o ano passado eu vim aqui e eu tive muita vontade de te bater, agarrar pelos cabelos, porque você é uma pessoa sem coração. Eu vi você falando do seu filho que foi embora com uma natureza assim, com uma tranquilidade. Olha, Falei, essa mulher é louca, eu queria te bater. Como Um as ano pessoas depois eu entendi. E hoje eu venho para te agradecer. Então nós sofremos riscos ali. é verdade. Sofremos sim. Dá de tudo, né? É acusado De pessoa, tudo, de né? tudo. Nós somos assim, a escória da escória da escória. Exatamente. As pessoas é charlatão, é mentiroso, é Isso que eu ia falar. vagabundo, Careta. A gente vive da conhece doutrina, vocês. Acha que a gente... vive do livro, vive disso. É porque tem É muitos. como, né, hoje eu estava conversando, a gente não trabalha, vamos comigo um dia, só um dia eu quero. É. Vamos levantar cedo, 5 horas da manhã, vamos pro sítio, vamos tirar leite, vamos trabalhar lá, fazer cerca, à noite Ninguém vai ver sabe. É. quem é que tá mais cansado. Porque a gente tem uma vida de rotina. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, então. O que vocês acham sobre o mal? Já que você falou sobre o medo O e mal, vou sobre o falar. risco. O mal é a ausência do bem. Para começar aí. Né? O mal, o Divaldo diz, o mal que os outros fazem não nos faz mal. O único mal que não atinge é o mal que nós fazemos. O mal existe no mundo. Né? A ignorância gera isso, que é filho do orgulho, da vaidade, do interesse. Sempre vai ter pessoas. Agora há pouco eu estava falando com um rapaz sobre isso. Né? Esse mundo tá, eu tenho que aprender a lidar com isso. Fazer a nossa parte. Sempre vai existir. Eu não posso me contaminar com isso. Uhum. Na sessão tem gente que pede carta de quem nem desencarnou para nos Pra testar. testar. Aí você não tem medo? Eu não tenho medo, porque, assim, se não tem espírito, não tem carta. Por que eu vou me É preocupar? lógico. Você Mas pode- tem, né, Nilton, assim, muitos médiuns que se passam por médiuns Aí não é médio, né? Aí Então, é bandido. Você que Sim, mente os assim. charlatões. Então, nesse é. trabalho, essa Tem. é uma manifestação do mal, né? Sim, pessoa que finge. tem muito. Por isso que Tem há muita sexualidade desconfiança. que as pessoas exageram, né? Dão em cima da gente. Ah, sim. O que acontece? Tem isso, tem os que não acreditam mesmo, aqueles que vêm Tem alguém pra... que vai pra atrapalhar, sim? Causar uma Tem, turba? tem. Tem. Foi no Uruguai, né, Bruno, que nós fomos expulsos. Primeira sessão no Uruguai, nós temos uma casa espírita no Uruguai, né, da Silvana, que cuida lá. Mas também é uma filha que nasceu. Nós estávamos na primeira sessão, na segunda, né? Foi na segunda sessão. E era um clube, e depois da sessão tinha uma festa. Só que a sessão não tem hora para acabar, e ninguém não avisou.
E de repente alguém começa a chutar a porta de vidro, o Bruno estava tirando página. Que a festa E tinha que eu começar. só ouvia os chutes, mas não entendia nada, porque eu estava psicografando. Eu falava, o que é isso? Gente, E o Dimas falava, continua. E eu queria saber o que era, e o mentor falava, continua. gente, E o Bruno que falava situação. assim, a mulher tá brigando, ele tá quebrando tudo. Só que quem nos levou são policiais lá. Eu pensava comigo, com a minha fé, São eles vão resolver. protegidos, Eles vão resolver. Terminei a sessão, a escrita. Reuni aquele público com as cartas debaixo do braço, andamos 4 quarteirões, fomos ler a carta no espaço que nos cederam, que era um cassino. Do lado, a aula de Uruguai? zumba. Legal. E aquelas mães chorando e a zumba tocando e o cassino, os homens jogando. Gente, que engraçado. Que cenário. Mas foi tudo tranquilo. Mas deu tudo certo, Deu no tudo fim. certo, mas imagina na A hora situação, administrar adrenalina tudo ali. isso. Sim. Imagino. Né? Teve uma vez no Nordeste, nós voltando da sessão, né, o rapaz que era o motorista, ele não parou, passou rápido nos guarda, a polícia veio atrás, prendeu todo mundo. E o avião, já estava atrasado para chegar. E nós precisamos pegar o avião. Ele quis olhar mala, ele quis olhar livro, ele queria saber quem a gente era. O carro não tinha documento. Nós vivemos assim, nem sempre é assim. Teve uma vez nós chegamos numa pousada, a pessoa nos cedeu uma pousada. Eu quero que vocês fiquem. Só que a pousada estava fechada há muito tempo. Não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Botou lá. Não tinha nada. Não tinha nada. Meu E assim, Deus. a gente não é só Acontece. o lado físico, lado bom, né? a gente sofre também. E tem o Diego quer contar alguma que o mal aí tentou atrapalhar? Existe várias manifestações, né? Tipos de manifestações do mal, mas pessoas que às vezes tentam impedir a sessão, né? Teve uma sessão que entrou um rapaz todo de terno com a Bíblia debaixo do braço, começou a nos exorcizar no meio da sessão também. Então são formas às vezes de tentar atrapalhar o próprio trabalho. Às vezes acontece até com um grupo de trabalhadores, né? Da própria casa, sofre algum tipo de influência, de obsessão. Teve uma sessão que eu e o Newton, e logo pela manhã a gente percebeu um clima bem tenso, né, de influências. Aí ele chegou até mim e falou, olha, a gente precisa se retirar para conseguir trabalhar hoje. Aí nós fomos até uma sala, colocamos, falamos, vamos ouvir o chefe, né? Colocamos algumas mensagens de um vídeo do Chico Xavier e entramos num processo de meditação. E aí nós voltamos depois para conseguir fazer o atendimento das pessoas, a sessão em si. Aí ocorreu tudo bem com o trabalho da escrita, porém a sessão em si foi um verdadeiro circo, né? Então tinha muitas influências, difícil. muitas coisas acontecem, né? Em Minas Gerais. Todo mundo Dá acha pra que controlar, a às psicografia é vezes. um algo glamuroso, né? Que é um algo maravilhoso pelo fenômeno, entendeu? Eu não consigo, assim como o Newton, querer subir nesse palanque. Porque a partir do momento que a gente querer se glorificar por isso, nós estamos subindo em cima da dor das pessoas. Uhum. Elas estão ali mutiladas, né? A maioria não é espírita. Espírita, quando vai na sessão, vai só para nos torrar. Vou ser bem sincero. Sim, sim. Porque eles querem comprovações, eles querem desmascarar, eles querem agir, entendeu? São os caçadores Os fiscalizadores. são os fiscais. Eu acho que pra Porque muitos, eu achei a interessante. mediunidade morreu no Chico. E aí acontece muito isso, né? E nós estamos lidando com um público que não tem uma Que tá fé sofrendo, direcionada, que não tem conhecimento entende. algum, tá ali contrariado totalmente, porque Vai pela gostaria dor, de estar em pela outro lugar. necessidade. Estão no desespero, realmente. Uhum. Entendeu? Quantas pessoas não vão na Claro. sessão com o último respiro? Falaram, eu vou lá, se não Sim, acontecer nada, sim. eu vou tirar a própria vida. Entendeu? Exatamente. Então, são um misto de situações. E aí a gente tem que lidar com toda essa energia, né? E eu não acho isso glamuroso, como as pessoas querem. Uhum. Queria ser tanto médium, né? Chegar lá no final, ler uma carta, assinar um livro, tirar uma foto, é lindo. Agora, o processo que tudo isso tem, essa Sim. última viagem, as mães todas felizes e mandando mensagem, compartilhando isso, aquilo. Nós fomos chegar em casa na segunda-feira, 8 horas da noite, entendeu? o dia inteiro Um dia viajando. depois de tudo já ter acabado. Meio desencarnado. É cansativo, o nosso trabalho não termina, mas eu até falei com o pessoal no último podcast, perguntaram bastante sobre o livro da exatamente. Boate Kiss. É só mais um livro. Eu não quero ser conhecido por esse livro.
Eu não vou montar o meu trabalho em cima de uma tragédia que feriu tantos corações, ferem até hoje. Eu falei com eles depois sobre isso. O meu trabalho é um trabalho de psicografia. Eu não psicografei esse livro sozinho. Eu, Bacelo, Luiz Cláudio, Alaor, as mães reuniram as cartas e fizeram o livro. Podia ter outros médios. O livro não é nosso, é delas. A carta, a pessoa leva e faz o que quer. Livro, não tem que pedir pra gente. Mas eu não baseio meu trabalho isso. Eu da Boate. Não. Até porque esse evento crítico, né, que a gente chama da Boate Kiss, ele fez a mudança no mundo. Em torno de leis. Mexeu tudo. Fiscalização. Ele fez para mim, são missionários. Embora fique uma dor para a família, né, que não consegue compreender, e uma saudade para que os consegue compreender, eles são muito corajosos, né, de esse impacto todo e trazer esse conforto. Mas o nosso trabalho, quando teve o filme aí que eu não gostei, não assisti, porque eu estou envolvido, né? Eu estou do lado da mãe, dos pais, então... Eu nem cheguei a assistir. Não. Nem vale a pena. É muito forte. Não, a produção é muito boa, mas remete a muita dor. Mas é um esforço para fazer a lei funcionar. Tem um lado positivo também, né? Para não deixar ser esquecido. Sem isso não haveria realmente o objetivo espiritual. Mas quem viveu isso não é interessante. Aí as pessoas falam assim, se tivesse... Nós nem temos livros impressos mais. Vai fazer daqui uns dias que o Diego vai fazer para nós. Na editora. Na gráfica dele. Na gráfica. Aí, mas... podia ter vendido mais. Eu não quero vender livros por conta de uma comoção de TV. Sim, uma polêmica. Eu quero que os livros sejam vendidos pelo conteúdo. Sim. Mas não pela forma. Então eu não fiz propaganda, eu não participei, não fiz palestra, não faço, porque o objetivo não é este. Eu não quero sensacionalismo em cima da dor. Eu não leio cartas, eu não gravo cartas psicografadas. Eu não. A família grava e divulga se ela quiser. A Casa Espírita, as nossas casas não fazem isso. Porque, é claro, você está lendo a carta, se um ri, todo mundo ri. Se um chora, a sensação de chorar é normal. Isso não dá veracidade. Só estende a dor. Exatamente. Uma emoção daquele momento. Então, não gosto. Tem amigos que postam as cartas. Tá tudo certo. Não tem erro nisso. Mas, particularmente, eu não gosto. É uma necessidade do seu desenvolvimento. Sim, né? Eu não gosto. Eu acho que eu quero ficar vendo os outros chorando, já estão na dor, aí mostra. Mas mostra a carta que é bonita. Então você quer mostrar o médium ou a consolação? O Dimas tem uma frase, nosso mentor, que eu acho fantástica. O médium deve ser a parte mais invisível do trabalho. Quem deve aparecer são as instruções dos espíritos. Eu uso isso para minha vida. E quantos livros, falando de livros, de editora da gráfica, quantos livros você já psicografou e que ajudam e consolam tantas pessoas, né? Eu psicografei mais de 70, mas nós editamos 27, acho que né? 27, 26, sei lá, nem sei. Por aí, por questões financeiras, né? Que livro é danado de caro. Mas eu tenho muito livro pronto, que vai ser lançado agora. Porque a gente escreve quase todo dia. Se não todo dia. Então vai guardando. E tem através muito da venda também tem dos livros, que é o nosso, que vai sair em breve. As entrevistas todas comigo, tá? É verdade. Mas tem bastante. O livro, o que eu digo? A carta psicografada é o remédio que você toma no pronto-socorro. É imediato. O livro é a receita que você leva para casa. Você tem que entender. A carta é um recado da vida que continuou. Mas você tem que entender o que continuou, como continuou e o que tem nesse continuou. Aí são nos livros. A série André Luiz, do Chico, é isso. A série do Gabriel Martins e tantos outros, né? Tem tantos livros maravilhosos. É para isso, mas tem que entender. Se pegar a carta e não entender nada, é só papel. E como o trabalho, tanto da Casa Espírita Gabriel Martins em Neves Paulista, quanto da Maria de Nazaré em Duartina, é totalmente voluntário, eles sobrevivem como? Através da venda dos livros. Então tem a editora, tem a biblioteca. Que não tem essa venda toda aí. Que não tem ainda como gostaríamos, não. né? Porque vocês atendem muitas famílias, então são as doações não espontâneas, são só né? as nossas casas, né? São a maioria... muitas outras casas que são quando a gente beneficiadas. Né? Sim, a gente faz a sessão numa casa do Sul, por exemplo. Fica tudo lá. Toda a arrecadação fica lá. lá. Então monta a cesta por um período.
E as casas daqui a gente compartilha, né? A Maria Nazaré compartilha com casas de Bauru. Nós lá também. Nós enviamos para 7 casas ali. Não fica tudo lá, né? O necessitado não tem endereço fixo, diz o Dimas. Você tem que ajudar quem tem que ser ajudado. Não importa. Às vezes a gente vai numa casa levar uma cesta básica, tem um carro novo na garagem. Mas não pode, mas está desempregado. Ele não vai comer o carro. É verdade. É um julgamento muito ignorante. É um período, tem um doente na casa. Nós ajudamos pessoas assim, que era bancário. Era um momento de crise que ele estava passando. Uhum. E depois ele se recuperou e nos ajudou outras famílias, levou aquilo adiante o exemplo. Então, a gente tem que se abster de julgar. A gente não sabe o que passa na vida do outro. Exatamente, a realidade. Né? O espiritismo é muito focado na caridade, né? Aqueles que buscam cartas e que nem sempre recebem pela primeira vez, o tempo, como que pode ser explicado? Pode reclamar no saque. No outro Fala aí, plano. Neto. O tempo para um espírito se comunicar? Isso. Não tem- Depende, né? Não tem um padrão, uma regra, né? Uhum. A gente usa sempre a doutrina para explicar de uma maneira coerente e para ter Kardec como a nossa diretriz. Certo. Segundo o Livro dos Espíritos, um espírito ele pode reencarnar, tanto de imediato como isso pode levar vários séculos para acontecer. A psicografia, obviamente, é algo muito mais simples do que uma própria reencarnação. Então, o espírito ele pode escrever logo após o seu desenlace, como ele pode vir a nunca escrever, se ele não tiver o interesse, se ele não tiver vontade, se não tiver a procura. Então, são muitos fatores que podem direcionar essa questão do tempo, né? Então, não há um tempo de regra, uma tábula ali prescrita das ordens, entendeu? Então, a família, normalmente a gente orienta para que espere um período para que o espírito ele possa se habituar no plano espiritual, lógico, para que ele possa ter um preparo para vir e escrever com uma forma que atinja o objetivo da consolação. Sim. Porque se ele vem sem preparo algum, muitas vezes a gente não consegue criar uma sintonia perfeita, a mensagem fica vaga, fica rasa, entendeu? Uhum. Então, dificulta a consolação e o objetivo. E a gente orienta as famílias também a buscar conhecer um pouco sobre o trabalho da psicografia, o que é realmente uma psicografia, para não ficar esperando coisas absurdas numa mensagem, para conhecer os médiums, principalmente. Como nós já falamos, existem muitas pessoas aí com má intenção nesse meio, que não são nem sequer médiums, né? Mas são aproveitadores. E buscar conhecer. Quando a gente fala, você não vai levar o seu filho num médico que você nunca ouviu falar. Vai ali na esquina, ali, né? que tem uma porta ali, tem um médico lá dentro. Com certeza. Dependendo da vida dele, você não vai ir lá de forma alguma. Você vai procurar alguém que você conheça. Com o médium é a mesma coisa, porque você está confiando aquela pessoa que você ama de vir através dele te dar um recado. Então, se você não souber o trabalho que ele tem, se ele há uma obra social, se tem uma casa espírita, se tem um trabalho correto, se não cobra pelo que faz, são muitos fatores que deve pesquisar para esse tempo de habituar com o luto, né? O luto é um processo pelo que as pessoas têm a necessidade de passar, porque ele Sim. ensina muito, né? Ele constrói. E nesse período, buscar conhecer sobre a doutrina, o que é realmente o trabalho, para depois ir. Às vezes a necessidade da pessoa, a dor, é algo tão gritante que ela vai dias após a reunião. Pode ser que não receba a mensagem, mas o participar do trabalho em si é transformador, né? Porque a energia, o ambiente, o próximo, né? Ali nós entendemos o que é o amor A ao empatia. próximo, né? Que ela enxerga a dor do outro. Exato. Ela Ah. começa a ver Não é- que ela não ela está só- sozinha. Não é Exato. só ela naquele. Que tá naquela sofrendo. situação. Não é sozinha. Então, Perfeito. O tempo, às vezes as pessoas. É sintonia, né? Às vezes, assim, a pessoa vai lá, faz 5 fichas, 6, aí eu quero do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha bisavó. Nem de lembra um quando acidente que eu vi no caminho desencarnou. passando. Mas qual é o grau de sintonia? De- Né? Qual a não exato. estou falando de afeto. De necessidade. Pra que você quer uma carta da sua bisavó? Não estou dizendo que você não gosta dela. Você não está sofrendo por ela. Às vezes as pessoas pedem assim, eu queria uma carta do meu mentor. Um dia o moço chegou em mim e disse assim, eu sou médium de psicografia e eu queria que o senhor recebesse uma carta do meu mentor. Lembra que eu perguntei? Ele falei, pergunta pra ele, se é médium. Por que tem que ser eu? Eu tenho uma história Não bem, faz muito sentido. Claro. bem objetiva nessa aí. Não, Ela chegou com uma ficha, falou, ó, tava escrito lá, uma carta do meu mentor José.
vamos supor. Aí eu olhei assim e falei, mas que é? Eu falei, não, eu quero que ele confirme que se o que eu estou pensando é certo ou não. Aí eu falei, tá, mas como que você sabe que o nome dele é José? Ele me contou. Eu falei, então confirma o que você quer saber com ele. É muito mais fácil, a Não, sintonia é sua com ele, não ele. nossa. Claro, não O é trabalho nosso é não é esnobar ou fazer bullying com a pessoa, mas é uma resposta real. racional, né? É fé. Lógico. É racional. E o trabalho que a gente faz ali, público, é outro foco, né? E lembrando A gente que os busca dar consolação. mentores, os trabalhadores espirituais, eles não estão ao nosso lado o tempo todo. Lá, não é o Waze, né? Vira à esquerda, dobre à direita. La rotunda. La rotunda. La direita. Vira la direita. Eles não fazem isso. Um dia eu sempre tenho eu trabalhei numa empresa que tinha uma máquina italiana que ela já veio de fábrica obsediada, ela era perturbada. Ninguém dava conta dela, naturalmente. E depois de um dia de serviço com o técnico, nada. Eu já tinha pedido para Deus, para Jesus, para tudo. Estava até orando pela máquina, porque eu precisava trabalhar, ela não funcionava. Verdade, já estava no Mas, clima gente, ali. acontece. Aí o Dimas chegou, né, para uma outra coisa, eu perguntei para ele, você não pode nos ajudar? Ele olhou para mim e disse assim, eu sou mentor espiritual e não técnico em informática. Eu não sei o que você passa aí. Ah, mas não é grosseria, não. É a resposta mais coerente que você tem. Lógico. Para de achar que os espíritos sabem tudo. Resolvem Exatamente. tudo. Ah, o Dr. Tá Fritz certo. faz cirurgia. O Dimas não faz. Ele Ah. trabalha com a psicografia, ele não sabe cortar a barriga de ninguém. O Dr. Fritz só faz isso. Uhum. A gente tem que saber que espírito é gente. Que É tem gente que habilidades desencarnou, diferentes. Ele só não tem a matéria, mas as pessoas confundem. E confundem o médium. Acham que o médium lê pensamento. É. Ai, tá Tem lendo meu medo, pensamento. Eu me lembro uma vez, em Passo Fundo, né, Bruno? Nós fomos almoçar na casa de uma família, e a moça que fez a comida, que trabalhava na casa, ela passava correndo assim e voltava. Passava correndo e voltava. Aí a dona da casa falou, vem aqui, senta aqui para comer com a gente. Eu falei, não. Por que essa mulher não quer vir? Ela falou pra outra assim, ai, tem medo que ele lê meu pensamento. Sabe que eu fiquei com medo de ler mesmo depois? Falei, quero saber dessa Vai mulher. saber Se ela o que tá ela tá com medo do pensando. pensamento dela, imagina eu. Tá pensando. Mas assim, o espírito, Olha o que a pessoa... A gente não tem acesso a Onde isso, vai, mas né? olha... o médium não lê pensamento, mas o espírito, quando escuta, quantas vezes, né? Porque aquela vez da carta no Dia das Mães eu achei muito maravilhoso. Não, eu tava psicografando uma carta. E tinha uma flor que era uma bolinha no meio e um algo assim. Ela parecia um ovo frito. E eu psicografando. Eu tava tirando página pra ele Ele nesse tirando dia. Ah, página, eu não tá. tava vendo, com a mão no rosto. E eu falei, eu me lembro que o Dimas falou, incorporou e falou pro Diego, não é um ovo frito. E o Diego tava pensando assim, parece um ovo frito. Cheguei a morder a língua pra não rir Só na mesa. Foi muito leu seu instantâneo, pensamento. assim, sabe? Ele desenhando, você foi, nossa, acho que o espírito devia gostar muito de ovo. Desenhando um monte de ovo na carta, né? Era uma Aí, flor. antes dele terminar, ele falou, não é um Não é ovo ovo frito. Eu falei, meu Deus. Leu meu Um pensamento. dia também na sessão, o Bruno tava lá tirando página e tinha um fio no chão, a mulher quase enrosca no fio, né? E o Bruno pensando, ela vai enroscar em algum momento, né? E o Dimas falou pra ele assim, não sabia, ele tava pensando e eu escrevendo. Não pode pensar isso. No meio da sessão, não pode pensar isso. Porque é um campo mediúnico, né? Na aberto. hora da sessão capta. Sim. Espírito é espírito, ele tá no corpo ou fora do corpo, não vai mudar nada pro médium. Tanto é que a Vanessinha, né? Uhum. Ela ficou, acho que foi 35 anos numa vida vegetativa e tem inúmeras cartas dela, através de vários médiuns. Ela se comunicava com a mãe, pedia para levar no médico, falava onde estava com a dor, tudo através da psicografia. E o dia que ela desencarnou, nós estávamos voltando de São Paulo, lembrando de avião, e ela, Rio Grande do Sul, né? Vindo trajeto ali, e ela desencarnou, ela já me procurou. Olha. E no mesmo dia, eu gravei uma psicofonia dela para a mãe, mas ela estava há 35 anos fora do corpo, né? Sim, Vida vegetativa, Sim, é diferente. diferente. Não estava presa à matéria. Então ela tinha um contato ali, Tava acostumada. encarnada, assim, com vários médios, não foi só um. E eu não a conhecia fisicamente, e eu fui visitá-la um mês antes dela desencarnar. A gente não sabia que ia desencarnar, né? Não E prevê. quando ela me viu, ela sorriu. E a dona Helena falou, nossa, há muito E- tempo e que no- ela não sorria, Mas ela não tem como que isso expressões. Porque como espírito ela me conhecia. amplia, né? Porque se a gente tem essa consciência do que o espírito que tá ali
né? Ele não necessariamente ele tá preso, vinculado ao corpo naquele momento, já extingue a nossa ideia daquele sofrimento, né? Na realidade, é uma prova para os demais que estão à volta. O quanto Sim. de consciência que dá pra gente construir quando enxergamos a vida além da dessa. matéria, né? Além da matéria. E no Uruguai você psicografou em espanhol? Algumas pensei cartas, isso. sim. Olha, A última vez que eu fui em Montevidéu, eu psicografei bastante, só que eu não lia, né? Aí tinha um cara para ler lá. tradutor. Nem tento uma coisa dessa. Mas não tem necessidade. Pode fazer em português. Até porque bem na divisa eles entendem. É mais fácil para eles entenderem o nosso português do que o nosso portunhol. Mas eu tenho meu tradutor, né? Eu levo junto. Em Marília, a gente tem percebido que aumentou muito o número de suicídios. E muito pouco se fala disso. Eles evitam, porque dizem que quanto mais fala, pode incentivar e piorar. Mas aqui a gente pode falar, e na visão de vocês, como que vocês enxergam quem tira a vida com as próprias mãos? Tem várias formas, e tem até o livro, né, que o Newton psicografou, que é o Acidente da Razão, que também é uma ótima ferramenta para esclarecer muitas questões, né, sobre o suicídio. Mas é uma triste realidade que a gente enfrenta aqui em Marília. Olha, quando nós fotografamos o livro Acidente da Razão, né, um livro que eu questionei várias vezes, porque nós temos da Dona Aqui, Ivone ó. do Amaral, que é um livro depois do suicídio, né, e o outro Memórias é do o Suicídio. Memórias do Suicida, e tem o depois do suicídio. Então nós tínhamos a ideia de que a pessoa tirou a própria vida, ela vai para um umbral, que é um lugar de sofrimento, um vale do suicida, é o que está no livro. E vai sofrer, por exemplo, se ela desencarnou com 20 e ela teria que ficar na Terra até 50, ela tem 30 anos para expiar num lugar de sofrimento e dor, revivendo constantemente a forma com que ela passou. Não tem nada pior, né? E todos os personagens que são reais do livro eram pessoas que voluntariamente tiraram a própria vida. Eles queriam morrer. Não tinha nenhuma ação externa, não tinha Obsessor. um espírito obsessor perturbando, não tinha problema psicológico, não tinha nada. Eu não quero mais viver, por exemplo, assim, eu terminei meu relacionamento, eu vou me matar para que ele sofra. Orgulho. Orgulho. Eu vou acabar com a sua vida, destruir a minha. Isso é orgulho. Tinha muito dinheiro, perdi, fiz coisa errada, eu não aceito a humilhação, a prova que vem depois, vou tirar a minha vida. Orgulho, vaidade, Verdade. eu descobri um câncer, eu não quero que o meu corpo seja modificado, vou tirar a vida antes. Eu tô mal, faço eutanásia. Assim, consciente, tranquilo, eu. Sabendo o que tá Não fazendo. tem nenhuma influência. Isso entra como suicídio no mundo espiritual. Qual que é a diferença do acidente da razão? Ambos, a pessoa tira a vida com as próprias mãos. Certo. O que muda é a intenção. O A acidente da influência. razão muda a intenção. Não é a vontade. Própria. A vontade vem porque ela surge, né? Inspira no pensamento, surge a vontade. Mas a ideia não é Não dela. partiu dela. É uma De onde surge, né, a verdade, ela esse surge, por pensamento. exemplo, tem ali um espírito perturbando, né, e para levar ela embora. O Allan Kardec diz, tem uma pergunta no livro dos Espíritos, diz assim, os loucos podem ser, hoje não usa uma palavra louco, né? Os loucos podem ser considerados suicidas? Resposta, não, por não possuírem a faculdade da razão, mas tiraram a vida com a própria mão. O acidentado da razão entra nessa condição. Ele não tem condições de entender o que ele está sentindo. Foi um acidente. É quando a razão falha. A razão falha, né? Então, ele tem todo um sentimento, ele perdeu a alegria da vida, mas o estímulo não é dele. Como uma depressão muito profunda, né? Verdade. Isso, Quando a pessoa não dá conta, quando É mais forte que ela. é mais forte que ela. Então, eu entendo assim, por exemplo, para definir a diferença, quem define é o mundo espiritual, não somos nós, tá? Por exemplo, o suicida intencional, aquele voluntário, ele vê o carro passar na rua, vai se joga, passa na frente do carro. Ele tá vendo que vai pegar ele. Ele se joga na frente do carro. O acidentado da razão, ele tá tão transtornado que ele não vê o carro. Ele passa, ele tanto faz como fez, ele já largou tudo. Mas ele não é morrer que ele queria. Não tem o cálculo. Você vê isso nas cartas, né, que ficam não não- psicografadas, que as pessoas deixam. Né, eu vou para um lugar melhor, vocês vão ficar melhor sem eu. Será que é a vontade da pessoa?
Então, é claro que não adianta a pessoa falar assim, o Newton disse que o acidentado da razão é socorrido, então eu vou tirar minha vida e acidentado da razão. Tá tudo certo. Não, aí você já tá errado. Porque você sabe a intenção que você Porque tem. você tá com outra intenção. É. Não dá pra burlar a lei divina. O acidentado da razão é aquele que realmente está doente. No livro do Nosso Lar, do André Luiz, vou pegar uma base de Chico, quando o André Luiz chega na colônia, socorrido depois de 8 anos do umbral, o médico Henrique de Luna vai visitá-lo. Acho que é capítulo 4, se eu não me engano, do Nosso Lar. Vai visitá-lo e diz assim, para o André Luiz, que desencarnou de câncer. Que pena que o irmão chegou aqui pelas vias do suicídio. O André Luiz falou, não senhor, eu estou aqui muito contra gosto, sofri muito tempo na casa de saúde, injeções doloridas, curativos terríveis. Lutei pela própria vida. Eu não sou, embora ele ouvisse suicídio. Aí o Clarencio interrompe. O benfeitor, calma. Já ia dar uma briga ali, vamos parar. O irmão não fora suicida consciente, fora suicida inconsciente. Ele era muito estressado, ele era muito nervoso, ele era muito irritado, tinha um pouco de orgulho, né? Tinha um monte de coisa. Então ele foi prejudicando o corpo dele inconscientemente. E ele não ficou no umbral por causa disso, né? Ele ficou no umbral devido ao seu excesso de vaidade, né? Sim, ele ficou para aprender, na verdade, para contar para nós. Exatamente. Eu penso para isso. compartilhar a história. Que ele não devia tanto. Aí o Clarence fala, suicida inconsciente. Você não tinha vontade, mas o teu estilo de vida levou a isso. E o consciente é aquele que quer. Isso lá atrás. Bebeu, fumou, era inconsciente. Não era explicado como hoje. Hoje é o contrário. Você fala assim, fumar é inconsciente. Atrás da caixa tem um cara desencarnando na foto. Suicidas conscientes. O cara bebe e dirige. Se beber não dirige. Se beber não dirige. Se beber não dirige. Você sabe. Então não é mais inconsciente. Agora, inconsciente é o cara que está transtornado por uma psicose, por um surto qualquer psicológico. Isso é caracterizado até como doença, né? Sim. Doença. No Código Internacional de Doenças, há o transe e possessão, né? O estado de transe e possessão da mente. Então é quando uma pessoa, e lá na explicação do que é essa possessão, é a influência de uma mente exterior na vida da pessoa. Então ela entra no estado da obsessão. A definição da obsessão é ação persistente de um pensamento sobre o outro. Então, a diferença do acidente da razão por exemplo... no caso, um está encarnado e o outro não. Sim. Por exemplo... Mas há obsessões de encarnado para encarnado também. Os relacionamentos... E até de encarnado para desencarnado. Também. Hoje os relacionamentos começam bem cedo, né? Os jovens estão namorando mais cedo, uma grande maioria. Só que não tem maturidade desenvolvida. Aí namora lá um tempo, tá apaixonadíssimo. Separa, por quê? Com 14, 15 anos, tá separando, vai sofrer a primeira decepção dele. Aí a família olha e diz, não, meu filho, para com isso, tem tanta mulher, acho que está chorando por causa de uma. Mas ele só quer aquela. Então a gente tem que olhar para ele, peraí, ele tá em risco. Porque ele não sabe o que tem pela frente. Aí vem um espíritozinho lá e sopra que a vida não vale nada, a tua vida não é assim. Tem um jovem que eu posso falar, porque a mãe autoriza, que é o Netinho, que é de Salvador. Um menino alegre, com 18 anos, ele já tem um livro de poesia lançado. Eu tenho vídeo deles dançando, a mãe dele incrível, o irmão médico, a mãe trabalha pro governo. Uma família extremamente organizada e ele é um menino muito feliz. No sábado de manhã ele pula do 27º andar. Do nada. Largou o telefone ligado. O horário terminou com ele. Ele não conseguiu raciocinar. Porque se ele tivesse raciocinado, não, peraí, vamos negociar isso aqui. Não termina assim. Ele não raciocinou, falhou a razão ali. O menino puro amor. Até esse nome, acidente da razão, é dela, da mãe dele. Bom nome. Isso é dela. Esse texto, esse nome é dela. Acaba sendo uma teoria, né? Sim. Então, tem que entender. Assim como suicídio inconsciente. Exato. É uma intenção. Então, como é que hoje vamos prevenir suicídio? Primeiro falando sobre a vida eterna. E das responsabilidades de estar na Terra e entendendo as necessidades das pessoas. O Chico tem uma frase que diz assim, somente a religião para curar o nosso cio espiritual. Esse cio é esse desejo ardente
pelo mundo, pelas coisas. Uhum. Tá ausente, as pessoas estão solitárias juntas. Né? A constituição familiar está mudando. Né? A gente senta numa sala, todo mundo com o celular. Não está errado, a tecnologia é para ser usada. Mas que hora que eu vou me relacionar? Então, eu vou pedir para o Google, como curar a saudade? É o que nós vamos fazer? Não, eu preciso de um abraço, eu preciso de um colo, eu preciso de um carinho. Então, se está acontecendo isso muito assim, nós temos que voltar. É uma questão social, saúde pública. Principalmente. Hoje nós temos um posto de saúde, na minha cidade, por exemplo, aqui eu não sei, mas um psicólogo, 2, tinha que ter 30? É igual. Aqui falta muito, igual, né? Entendeu? Você vai tratar questões do seu interior, tem que ser com quem sabe. Então, como é que a gente trata? As escolas têm que trabalhar esse assunto. A necessidade das pessoas, as religiões, mas não pode ser um tabu. Não. Não pode. Se a pessoa chegou a isso voluntariamente, para mim 90%, 99% é dentro da razão, né? Para mim, na minha opinião, a pessoa tem alguma coisa. E o 1% seria quando a pessoa realmente quer, voluntário. Eu quero. voluntário. Por orgulho mesmo. Por orgulho, eu não aceito. Por vontade própria. Eu quero afrontar Deus. Sabe essa coisa assim? Tem muito entendi. assim, eu não aceito. E o livro explica tudo isso. O livro explica. Aí quando a gente, para os espíritas que acham assim, que prefere aquele conceito de educar pelo medo. O julgamento. Esse é um ensinamento que as igrejas antigas ensinavam, né? Pelo medo. Uhum. E é o pior ensinamento que tem. Né? Quando você tem medo, você só não faz quando o pai está perto, né? Quando o pai não sai, estimula a fazer. Então, tem que educar com raciocínio. Então, falar sobre esse tema é interessante, né? O Chico Xavier tem uma mensagem de Maria Dolores, que é até uma poesia, eu não sei recitar, mas eu lembro a história, né? Que chama Amor e Perdão. Né? Quando Madalena encontra Jesus, está no final do livro. No livro. Quando Madalena... Presta para mim, vou ler. Vai. É interessante essa ideia que o Nilton falou do medo, né? Até ele encontrar ali. Porque as religiões, elas nos colocam que nós temos que temer alguma coisa, né? Direcionar o medo a alguma coisa. E esse medo, eles nos direcionam a ter medo de Deus. E a mesma igreja que te vende o medo de Deus, ela te proporciona a salvação através do próprio Deus. Isso eu acho. É incoerente você pensar, falar, eu preciso ir até Deus para Temer fugir a dele Deus, mesmo. Não faz Entendeu? sentido. Não faz sentido pensar dessa forma, né? Isso Então, é importante, o conhecimento. O conhecimento, ele é... A consciência, é libertador, né? Essa ideia do conhecimento, ele é libertador. Esse livro aqui, em particular, só para completar, foi uma palestra que eu ouvi do Newton no dia que eu conheci ele. Olha. E eu sempre tive essa ideia do suicídio, porque eu fui uma mente muito obsediada a vida toda, tendenciado ao suicídio também, por influência espiritual, por obsessão. E eu não conseguia pensar, falei, mas como assim? Eu tô sofrendo de coisas que eu não tô tendo controle e Deus vai me condenar eternamente, né? Eu ficava com medo, eu falei, eu tinha que ter medo daquilo e não sabia por onde correr. E aí, de repente, ele fez essa palestra, ele falou desse livro, aquilo me despertou muitas coisas, né? Um sentimento assim, eu falei, não, isso é o que eu penso. Porque se a Bíblia nos ensina, Jesus nos traz Deus como sendo o amor, Paulo nos oferece aquilo que Deus sabe a sua intenção, então ele vai medir isso. Jesus oferece perdão para uma pessoa que era condenada ali na cruz, fala, se você crê em mim, hoje mesmo estará do meu lado no paraíso. Sim. Falei, como assim? Se Deus é tudo isso, por que as pessoas que estavam sofrendo são condenadas eternamente? Que pai vai jogar um filho Exatamente. fora. E aí quando você começa, quando que acaba as ideações suicidas? Quando a gente consegue virar a chave do pensamento. Na hora que você inicia o processo de missão. Isso. Aí. Não, quando você toma consciência de que aquilo não é seu. No médium, a ideação suicídio é constante, tá? Constante. Chico passou por isso, nós passamos por isso. De vez em quando dá uma vontade de morrer. Outro dia... Mas mesmo sabendo que não morre, é um sentimento que surge. Claro que nós sabemos que não é nosso, identificamos de imediato. Mas a vontade manifesta. Mas o sentimento fica. A vontade manifesta. Né? Às vezes, outro dia eu estava pro sítio, eu liguei pro Bruno, falei, Bruno, conversa um pouco comigo. A Paula te ligou outro dia, 1h da manhã. Porque nós sofremos. Então nós temos um olhar
sobre isso muito interessante. Nós cuidamos disso, porque vez ou outra alguém nos De onde surpreende. viria isso? Imagine só, nós, divulgadores da doutrina, trabalhadores, chegar nesse ápice. É o mesmo que dizer que tudo que Kardec disse era mentira, que a história de Jesus Jesus tudo é que mentiroso. é contrapor tudo que nós falamos até hoje. Sim. É um prêmio para eles. É você A mostrar mensagem, que Deus de, não existe, a mensagem de Deus Maria existe. Dolores diz assim, né, que Maria, a hora que ela encontra Jesus saindo do túmulo, ela diz assim, Maria Madalena. Senhor, Maria Madalena, Senhor, onde estivestes? Em que jardim celestes descansastes? Não, Maria, responde o Senhor, eu não fui ainda ao alto, nem sequer me elevei um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, eu escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito ama ainda. Embora viesse além, nele, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um grande companheiro. E em crises de tristeza e loucura, fui à sombra abismal para a grande procura e ao encontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Madalena interrompe, Senhor, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor de Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Judas, depois de entregar Jesus, tira a própria vida. E quem assiste os filmes católicos da Semana Santa vai ver quando ele faz isso, aquele monte de sombra gritando em volta dele, a igreja reproduz a obsessão ali, claramente. Então, Gente. uma das primeiras ações do Cristo pós deixar a terra é socorrer o suicida. Isso deixa muito claro para mim o acidentado da razão sendo socorrido ali, né, recebendo amparo. É claro que a responsabilidade, até onde a responsabilidade perante a fraqueza, vai ser cobrada pela própria consciência. Não estão isentos disso, mas dentro daquilo que realmente é dele. Por exemplo, eu fraquejei, vou ser cobrado por ter sido fraco e não por ter feito. Nada passa despercebido. Mas eu digo que paga, às vezes, muito mais alguém que desencarne de velhice, teve uma vida péssima, do que aquele que, ainda jovem, é vítima do acidente da razão. Porque o acidente da razão, ele é um assassinato produzido pela própria mão. É como se eu segurasse, por exemplo, o Diego pega a arma na mão dele e eu boto a minha mão em cima, o dedo dele está no gatilho, mas eu que puxei. Puxei o dedo dele para cima. Isso é acidente da razão. É assim que eu entendo. Então, que é a responsabilidade daquele que causou. Que causou. Pela insensibilidade. Exatamente. Então, como é que a gente cuida disso numa sociedade? Olhando melhor para as pessoas. Não estou dizendo para os familiares assim, olha, seu ente fez porque você não olhou. Isso é uma cultura que tem que se construir, né? É um olhar diferente. Né? Porque tem um livro, uma frase de Maria Dolores assim, não neguemos auxílio àquele que parece feliz. Quem vê flores no ramo não vê praga na raiz. Então, às vezes, está tudo bem, Aparentemente. mas aquele sentimento surge, movido pela obsessão, nos pega desprevenido durante uma paixão, durante a perca de um ente querido, né? Essa ideia de perca. A gente se fragiliza tanto, né? E você é psicólogo, você vê isso muito. Né? Só fazendo uma correção. Eu abri mão do título de psicólogo. Terapeuta. É terapeuta. Eu errei, então. Desculpa. Senão não posso falar de espiritualidade. Ah, então tá bom. Melhor mesmo. Contradiz. Vou chamar meu psicólogo agora de terapeuta. Mas bom, é muito bom. Dá para prevenir. Né? Até o lançamento desse livro, nós tínhamos no mundo, né,
dados de um suicídio, um acidente da razão, tudo, uma saída pelas próprias mãos. No mundo, a cada 40 segundos, no Brasil, cada meia hora. Eu não sei como está hoje, mas isso é muito. O tempo que nós falamos aqui. Em Marília, cada quantos dias? Ou todos os dias? Tá complicado. Mas olha, uma questão de um olhar fraterno, precisa né? ser pensado, exatamente. E esse livro, ele não tira o peso da situação, né? Muitos espíritas, como o Newton falou, eles querem condenar. Querem que passe por aquele julgo nosso, né? Do nosso orgulho. Falaram, errou, tem que pagar. Mas ele não tira o peso, não tira a responsabilidade. Mas ele condiciona a nós, no olhar divino, né? Do amor, da pessoa ter o período, o direito à transformação. Jesus sempre fala, se redima e se transforma. Arrependa, então, né? Arrependa-se, entendeu? Então, uhum. Arrependimento é o primeiro passo para a transformação. Então, que é o reconhecimento. Exatamente. Então, uma pessoa, como o Newton falou, pode chegar, desencarnar com 90 anos por velhice e ser uma pessoa péssima. E passar mais tempo transtornado do que alguém que tira a própria vida erroneamente e se arrepende de imediato e já quer se transformar, já quer se reconciliar. O corpo é uma roupa, segundo André Luiz. Se o nosso filho rasga a roupa porque ele quer, ele vai ganhar outra roupa. Não vai largar ele nu. Certo. Mas ele vai receber um tipo de castigo, correção. Para reparar o erro. Sim. Se ele rasgou e não foi culpa dele, é um outro tratamento. Ambos continuam sendo amados, mas receberão situações diferentes para se corrigirem, né? Educação diferente. Formas diferentes. Se Deus criou-nos imortais, espíritos, é uma fase em que a consciência nos cobra e a gente se sente aquilo repetindo, falando, errei, nossa, eu não podia ter errado. O remorso é uma bênção criada da própria consciência, uma defesa, obriga a restauração. É o peso, né? Então, é por esse caminho. Assim como a doença nós também, não somos, né? Ninguém é jogado fora, só que nós temos oportunidades de reencarnar corrigindo. O suicídio não apaga, não livra a pessoa daquela dor, daquilo que ela queria fugir. Assim como o perdão não alivia a culpa de ninguém. E a partir do momento que a pessoa que pode estar com uma ideia feito essa, um pensamento feito esse, ouve esse conhecimento, ela toma consciência. Sim. Né? Então você procura acaba ajuda, tirando o acidente. Com a Sim, teoria. Você tem conhecimento, né? já Aparentemente você passa a ser parecia responsável. uma coisa, não, parece que está incentivando. Não, pelo contrário. Não incentiva nunca. Né? Você tá É o responsável. contrário. Na verdade, Está te ajudando a pensar, Conscientizando. será que esse pensamento é meu? Será que essa ideia é minha? Porque está tudo bem. De onde saiu isso? Por quê? Qual que é a vontade de ferir a mim Por que mesmo? motivo eu teria que fazer isso? Não, essa ideia não é minha, eu vou procurar ajuda. É essa a ideia. Ó, muitos pensamentos que surgem, Emmanuel, essa frase aqui, surge de salto, cuidado. Pode não ser nosso. No Livro dos Espíritos diz, até que ponto os espíritos podem nos influenciar? A resposta é dos próprios espíritos. Muito mais do que podeis entender. Muitas vezes são eles que vos dirigem através do pensamento, tanto os bons como os espíritos maus. Vai depender da qualidade do nosso pensamento. A nossa sintonia. Se eu cuido da minha cabeça, do meu coração, da minha moralidade, eu vou construir uma sintonia com o bem e me protege. A oração protege, a vivência positiva protege. As ações. Agora, se eu estou vivendo um clima muito baixo, né, tipo, não estou nem aí com nada, preocupado com nada, deixa que o mundo se vire. Né, já apertei o botão lá, deixa acontecer o que for. Pensar... Que sintonia que eu vou criar? É pensar você manter a casa limpa, né? Sintonia. Ninguém vai entrar lá com o pé sujo. Sintonia, o que é sintonia? Né? Não é de rádio. Por exemplo, o que é sintonia? Não tem nada aqui. Então, vou dar um exemplo que tá filmando. Vou botar isso aqui, ó. Vou botar isso aqui na orelha, ó, tá vendo? Agora não tinha nada, vocês não estão olhando para mim. Agora eu vou deixar isso aqui na orelha. E vou continuar falando, vocês não me enxergam mais. Tá todo mundo com sintonia no papel. Eu fiquei invisível, papel. Para que esse papel? O que é essa manchinha? Um pontinho, um furinho na roupa. Uma pessoa com algo diferente. A gente cria sintonia rápido. Chama atenção. Chama atenção. Então, bota uma música.
É. uma música orquestrada, uma música boa, um mantra, sei lá, o que quiser que arremete. Eu não gosto dessas coisas, essas músicas de velório. Eu não vou em velório com música. Nunca tem. Pra que isso? Tem que ser uma coisa mais alegre. O que é alegre? Aquilo que restaura a alma e te deixa feliz de verdade, ou aquilo que te entorpece, barulhão danado? Que te tira. Não que não possa gostar, mas tem momentos para tudo. Né? A pessoa não tem. Ela não para sentir Jesus. Isso não é religioso, isso é questão de inteligência. Parar para sentir as coisas boas da vida, né? Que tem. E quanta olha para sua coisa. mãe, olha para seu pai, olha para seu irmão. Exato. Tenta ver, para pensar. Esse livro rosa Olha aí, pro sol. mostra esse do Dimas aqui. Esse livro aqui, lindo. Sabedoria de Chico Xavier, são frases é um de dos Chico melhores. Xavier comentada pelo mentor Dimas. Não é psicografia, não é do espírito Chico. São frases comentadas. Esse livro aqui faz a gente pensar em todos os assuntos da vida. Faz a gente pensar em muita coisa. Que ele previne o acidente da razão, esse livro. Ele é para isso. Uma delícia. Eu falo que esse ele é par com o outro. Ele é reflexivo, é Ele maravilhoso. faz a gente É pensar maravilhoso. nessas frases, aquela do Chico, assim. Embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. São essas frases. E isso faz a diferença. Com certeza. Né? Às vezes um abraço faz a diferença. Eu vou encerrar minha parte aqui. Tem um texto, uma história de uma mulher na Bahia que tentou abandonar a vida física e se jogar da ponte, e os 2 filhos juntos, porque apanhava do marido, era um problema, e ela na ponte atravessava ali no meio dos carros, sem nenhum cuidado, porque ela ia tirar a própria vida e dos filhos também. O menininho pega um papel, a menininha que estava junto, e ela toma aquele papel da mão da criança, nervosa, ela abre assim, tá, é uma mensagem de Valdo, 1 minuto apenas. Ela lê a mensagem, expande a consciência ali naquele momento, a espiritualidade do bem estava ali, e ela lê lá na barra embaixo, onde era o centro. À noite ela vai lá no Divaldo, conversa com o Divaldo, ele esclarece, trata a obsessão que ela está passando, cuida dela, ama ela, né? No atendimento dele. Ela começa a seguir, né, que ela achou que o marido estava traindo, aquela coisa. Ela parou de se incomodar com o marido, começou a ir no centro estudar, até que um dia o marido começou a incomodar, porque ela não liga mais para ele, chegava tarde, não fazia diferença para ele. Falou, essa mulher tá me traindo, vou matar ela. É sempre assim, Maria. Aí, inverte. Ele vai no centro, sonda ela e vê que ela entra no centro. E no final da sessão, o Divaldo conta isso, ela sempre conversava com o Divaldo. Bem no final da sessão. E aí, quando ela tá sozinha com o Divaldo, ele entra, saca uma arma e fala, eu vou matar os 2. Eu sabia que é com ele que você tá me traindo. O Divaldo viu a Joana 18 vezes aquela hora. Imagina uma arma, sacou para matar. E aí, claro, a espiritualidade, as pessoas ali acolheram. E o marido tem aquele choque de realidade e vive feliz para sempre. Também tem isso no espiritismo. Mas, uma mensagem. 1 minuto apenas. A gente faz isso muito, você, eu, nós trabalhamos para isso. Para aliviar. Às vezes, ouvir. A pessoa está passando vidas, por um luto. Para nós já passou. Mas para ela não passou. Já faz 1 ano. Não, ela está dormindo com a dor. Não passou dentro dela. Sejamos mais amigos. A amizade previne o acidente da razão. Bastante. Abraço, tá do lado. A pessoa não quer sair, tem problema. Atenção. Não estou afim de sair. Manda mensaginha, pergunta se tá bem. Isso mesmo. É muitas esse formas, o caminho. Né? Não tem nada mágico. É só ser humano. Que vai dar certo. É a simplicidade, né? Olha, ficaríamos aqui horas. Que gostoso ouvir vocês. Que aula, que gostoso, né? Olha, infelizmente nosso tempo já está chegando ao fim, mas fica aberto o convite para vocês voltarem, porque esse assunto realmente não tem fim, assim como a vida. É sempre gostoso falar sobre isso, entender melhor, né? Sobre o olhar de vocês. Muito obrigada pelo tempo, pela companhia, pelos esclarecimentos, viu? Alguma pergunta? Paula, Gabi, Bruno, nossa plateia aqui. Então, a gente deixa para o próximo. A gente abre a caixinha para responder todas as questões que surgem, né? Mas a gente agradece, tá? A presença de vocês e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, que é
pura doação, puro amor. Isso sim é uma forma de salvar as vidas, de você reconfortar os corações, consolar. É dessa forma que não tem erro. Parabéns Obrigado. Parabéns. e até uma próxima Eu em quero breve. só fazer um agradecimento a você, que é uma querida, né, e corajosa, que leva esse assunto adiante. Vocês, todos, mas quero fazer as duas pessoas especiais, né, que nos acompanham, que têm uma paciência além, que é a Paula e o Bruno, né, É que verdade. nos dão amor para que a gente consiga doar compaixão. Né? Se nós estamos no trabalho, eles nos dão força para isso e enxugam as nossas lágrimas, porque elas rolam, sim. A gente também se sente envolvido pela dor do outro e chora com a dor do outro, e bastante. Então, eles são os espíritos que Deus encarnou do nosso lado para nos dar força. Então, eu quero agradecê-los publicamente, né, o Diego por carinhosamente estar aqui com a gente, e que essas palavras, e se teve alguma errada ou foi equívoco, não era a intenção, mas de levar a esperança, né, para as pessoas. A vida não acaba e nós podemos nos comunicar com aqueles que viajaram mais cedo, né, confiando sempre em nosso Senhor Jesus Cristo, nos baseando no seu Evangelho, principalmente, que cabe em todas as religiões. Com Jesus dá certo, a nossa vida se ilumina. Penso sempre o seguinte, né? Jesus nunca, nunca, nunca nos abandona. Obrigado. Obrigada, Diego. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, junto com o Newton. É muito por Jesus prazeroso estar isso, aqui, né, com vocês. Acho que cabe a nós, através do que nos incube fisicamente a mediunidade, levar através desse trabalho não só a consolação, não só a esperança, mas um despertar de consciência nas pessoas. A partir do momento que elas compreendem a vida como a vida encarnada, apenas um ciclo, né? E a vida eterna como a nossa real existência, as coisas começam a mudar. Como nós falamos muito de Jesus, Jesus fala para que, a partir do momento que a gente conhece a verdade nos liberta. A partir do momento que a gente conhece a vida eterna, isso daí nos dá a liberdade. E liberdade não é algo sem regras, algo sem limites. Liberdade eu entendo que é nós termos a possibilidade de escolher as coisas realmente. Então são coisas que vão nos construindo moralmente esse conhecimento, essa liberdade. Aristóteles tem um pensamento que ele fala que a liberdade é uma potência, né? Assim como uma semente, a árvore que há dentro dela é uma potência. Então a partir do momento que ela rompe a sua casca, ela passa a crescer e se transforma em algo muito maior. Então, a partir do momento que o ser humano ele tem o entendimento de que nós, espíritos, estamos dentro de uma casca, que é uma casca física, a partir do momento que esse conhecimento nos liberta, nos rompe, nos dá a condição de escolher, acreditarmos naquilo que Jesus nos deu, a gente vê realmente a potência que nós temos. E a consciência nossa se expande, nós nos aproximamos do amor e o objetivo nosso é sofrer o quanto menos, né, para chegar ao estado de felicidade. Então, que essas palavras, essa companhia que eu tenho maravilhosa com a esposa, com o Bruno, com meu parceiro aqui de trabalho, possa frutificar, né, na vida das pessoas esse estado de libertação também das próprias consciências. Maravilhoso. Obrigada. E eu agradeço o convite. por estar aqui comigo. Agradeço. Eu agradeço a vocês. E lembrar, eu gosto de falar isso, cada um tem uma missão. A missão da Maíra está sendo muito bem feita, de vocês também. Eu pretendo um dia cumprir bastante com a minha missão também. E eles aqui estão cumprindo com a missão deles, acompanhando, né, dando suporte. Acho que cada um tem que encontrar com o seu caminho. Gratidão. É isso aí, vamos fazer o que precisa ser feito. Obrigada, até o próximo. Beijo, tchau, gente.